começam com vamos ver o que é que acontece. Sim, mas isto foi uma boa rampa São para o cão. experiências. Claro. Título deste episódio. O título hoje é mau. É mau, não consegui arranjar um título nenhum. Ei. Não faz mal, não faz mal. Título deste episódio: Estupidez criminal tão grande que até voas. Eu gostei. gostei. Remete para a infância. Sim, ameaça. Sim. Já houve pior. Estupidez Já houve pior. criminal. Já há algum tempo que não tínhamos histórias de bandidos estúpidos. Tenho aqui uma que é simples e boa, mas não esclarece as razões de um ou outro detalhe pelo que só podemos especular o que pode ter acontecido. Estou a falar de dois gatunos da Flórida, merecedores absolutos do prémio Bandidos Parvos do Ano. Eles cometeram uma onda de crimes, assaltos, arrombamentos, no fim da qual levaram a cabo o seu homísio das autoridades. E sim, eu sei, esta é a parte em que alguém diz homísio, Homísio. Homessa. Mas que diacho de linguajar vem a ser esse? O que raio é homísio? Malta, é português clássico, ok? Estou a tentar subir o nível disto. Homísio é esconderijo. Homisiar é trocar as voltas às autoridades. Olha, tu Está a todos perceber, os não é? dias Obrigada, professor. devias trazer palavras novas. É isso. Subir e levar, não é? E levar. isso. O mundo não está a ficar mais esperto, por isso deixem-me não só elevar a categoria do português desta rubrica, como desafiar os nossos ouvintes a, hoje no seu dia, usarem a palavra homísio ou homisiar. Leonor Beleza. Vai impressionar os outros definitivamente. Eu andei a testar a palavra homísio durante o dia de ontem e percebi que faz subir o meu sex appeal 52%. Faz. Oh, Elsa, o que é que tu disseste? Leonor Beleza. Tinha dito estrela, mulher. Era isso. Leonor, beleza. Leonor Beleza. Que cruzamento incrível aconteceu aqui. João, eram duas mulheres políticas carismáticas. Olha-me Deus. É mais para a esquerda, Elsa, é mais para a esquerda. Adiante. Os dois bandidos da Flórida estavam então a cometer E esta a onda antiga de crimes. Primeira-Ministra Natália Correia, mas sim, continua. Grande figura. Pá, já não há figuras como Natália Correia Ai, no, meu Deus. no Parlamento. Deve-lhes um Bom, calor. os dois bandidos da Flórida estavam a cometer esta onda de crimes, fugiram, fecharam-se na casa de um deles e a captura deles foi tão simples como isto. Batem-lhes à porta, eles abrem, era a polícia, boa noite, estão presos e lá foram. Obrigado e bom dia. O que é que aconteceu? De acordo com a notícia, aconteceu que os dois tipos deixaram alguns pertences nos locais que assaltaram, sendo que um deles intriga-me particularmente, porque não consta que eles tenham sido vistos em flagrante a levar a cabo os assaltos, nem que tenham sido obrigados a fugas rápidas e caóticas. Mas o que é certo é que um deles deixou um sapato num dos locais do crime. E saiu descalço. Tipo Cinderela. Não percebo. Não, apanharam a Cinderela. E o Não outro- posso, serve. É você, está preso. Zé Chega a ser Cássio Pé. romântico, não é? Deu Cássio Pé. Um deles deixou o sapato, o outro deixou as ferramentas com que arrombaram a porta de uma das lojas. Tudo devidamente cheio de ADN e impressões digitais. O sapato acho fascinante. Eu nunca perdi sapatos uma única vez, nem em situações em que eu me vi obrigado a correr. Como é que um tipo se esquece de um sapato para trás? Não sei, o tipo pode ter tirado os sapatos para relaxar os pés. É quando estava a arrombar. Eu seria esse tipo de bandido. Sim, sim. Mas Deixa-me isso é uns aproveitar. dois, haria uns dois, não é? Ficar só um é parvo. É isso. Mas isto não é a melhor parte da notícia, certo? Tu gosto de pensar que a dada altura no assalto ele pensou. A minha mãe sempre disse para nunca estrear sapatos novos no assalto. Está-me aqui a aleijar. É isso, é isso. Mas pronto, um sapato e ferramentas com ADN e impressões digitais facilita de facto encontrar os bandidos, mas estes bandidos ainda facilitaram mais a vida às autoridades, porque a polícia, a dada altura, para além do sapato e das ferramentas, descobrem que um deles deixou, assim muito direitinho sobre um balcão, não apenas a carteira, mas a carteira com a carta de condução lá dentro. Bom. Portanto, Chegam a a polícia ser abriu a queridos. carteira e só teve de ler, ok? Marcus Reeves, 23 anos, morada, sim senhor, malta, vamos lá. E foram. Estavam a sentir-se em casa. Não terá eles- sido para os apanhados isso. não, É acho o que que a não. minha avó diz sempre. Mas é muito giro porque eles estavam lá, não protestaram, não é? E eu gosto de pensar que um deles continuava com um sapato calçado. Então. Repara, o que é que tu fazes quando Adorava. chegas a casa? Pousas as coisas, tiras os sapatos e vais à tua vida. Claro. Mas aquela casa não era dele. E continuando com um crime estúpido em Merseyside, na Inglaterra, um homem de 41 anos, suspeito de ter uma plantação de cannabis em casa, suspeito e não apenas suspeito, ele tinha mesmo. Ele percebeu que a polícia vinha aí, ok? E então tomou aquela que ele decidiu ser a decisão certa. Ao aperceber-se que a polícia estava quase a bater-lhe à porta, o homem teve a ideia absolutamente genial e vencedora de atirar todos os vasos pela janela fora. Quantos? O homem atirou 60 vasos de cannabis pela varanda. Não dá nada nas vistas. Quando a Quantos polícia carros é que ele partiu? Quando a polícia chegou, ele tinha várias ventoinhas ligadas, para além das janelas abertas, Brise. para tentar limpar o cheiro a erva, o que não conseguiu. E então, com uma grande calma, a polícia só teve de contemplar a chuva de vasos, que por sorte não acertou em ninguém,
e meter o senhor no carro. Mas eu adoro o espírito de desespero e desenrascanço, não é? Vem aí a polícia. Acende uma vela. Ora bem, 60 vasos, vamos a isto. Gosto de pensar que há filmes, um dos vasos foi para a Sanita. Ele que eu pensava. O que é que tu fazes quando estás a vir a casa sem avisar e tens tudo desarrumado? Claro. Vai tudo. Vai tudo pela janela, não é? Tudo pela janela, tudo pela janela. Tudo pela janela. Bom, eu sou um grande fã dos filmes do 007 e apesar dos recentes serem bons, eu acho que são muito sérios. E eu tenho de confessar que tenho algumas saudades das loucuras dos primeiros tempos. Há quanto tempo não anda James Bond num jetpack? Eu posso estar enganado, eu quero ver se revejo todos os 007 antes de estrear o próximo, mas eu acho que há muitos anos que aquele cavalheiro não mete um jetpack às costas e vai por aí fora. E eu desde miúdo que sou fascinado pelo conceito do jetpack. Ainda por cima havia um jogo para os ZX Spectrum chamado Jetpack. Pois havia. E o Coyote perseguia por vezes o Roadrunner usando jetpack. É Pronto, verdade. não corria É bem, aquela não corria bem. mochila supersónica, não é? É isso, é isso. E tudo isto contribuiu para que durante muito tempo da minha vida, e apesar de eu ser um tipo com vertigens, eu sonhasse com o jetpack como a grande forma de locomoção do futuro. Imaginem eu a vir de jetpack desde a parede até aqui Lindo. e a aterrar todo torto nos galhos de uma destas árvores aqui da Sampaio Pina. E os insetos nos Mas óculos. atenção, Marco, Insetos. mas gosto de pensar que fazias o caminho por cima da A5 e depois descias, pagavas a portagem. Claro. Porque és uma pessoa cumpridora. Não passava pela via verde, mas. Sim, sim, sim. A 60. Que boa imagem. Que boa imagem. Mas o jetpack sempre foi um equipamento algo mítico. Será que já o fizeram? Será que é impossível de ser construído igual ao dos filmes? Só que no último mês e meio Isso é que era. aconteceu uma coisa bizarra na América. Num mês foram avistados 2 jetpacks cruzando os céus de Los Angeles. E o mais incrível é que ninguém sabe de quem são, quem é a pessoa ou as pessoas que os pilotam. Sabe-se que testemunhas viram 2 jetpacks no espaço de um mês. O mais recente foi no início desta semana. Um membro da tripulação de um avião da China Airlines afirma ter visto nas imediações do aeroporto de Los Angeles um homem com um jetpack às costas a voar a uma altura de 6.500 pés, ou seja, uns 2 km. Eu espero que ele tenha ido agasalhado. Não, estão a fazer testes. Nessa altura já estava um bocadinho mais fresco. Sim, Faz, não É fresquinho, é? Claro, claro. O caso está a ser investigado pelas autoridades, juntamente com o outro ocorrido no dia 29 de agosto. Esse jetpack foi avistado pela tripulação de um avião da American Airlines e a conversa entre os pilotos e a torre foi reproduzida na notícia que eu li. E é fascinante porque mostra que, de facto, na América, sobretudo hoje em dia, há uma estranha normalidade perante as coisas mais bizarras. E é compreensível, basta ver o atual estado daquele país. Jetpacks no céu, e por que não? Mas o diálogo é muito giro, porque o piloto diz: torre de controlo, aqui American 1997, acabámos de passar por um tipo num jetpack. E a pessoa na torre responde: ok, obrigado. Passou à vossa esquerda ou à vossa direita? E o piloto responde: à nossa esquerda, a uns 250 metros, mais ou menos à nossa altitude. Vimos o tipo passar por nós com o jetpack. E o tipo na torre responde: realmente só em Los Angeles. Pá, eu adoro a normalidade de todo este diálogo. Mas repara, se tiveres Eu adoro. tu nem precisas de abrir a porta, tu sais pela janela ou pela varanda. É isso, acho lindo, acho lindo. É maravilhoso. Mas eu adoro que a resposta à frase acabámos de passar por um tipo num jetpack seja: ok, obrigado, passou à vossa esquerda ou à vossa direita. Pá, é quase como alguém dizer: ontem cheguei a casa e encontrei a minha mulher na cama com um lobisomem. E alguém responde: ok, de que cor era o edredom? Acho fabuloso. Registado. Mas tudo isto para vos dizer que eles andam aí e o mais inquietante é que ninguém sabe oficialmente de onde vêm. Não é militar e não há à venda, o que me faz supor que há malta a construir jetpacks nas suas garagens. Estão a Tipo hobby. testar, Marcos, estão a testar, é o futuro. E ninguém me tira da cabeça que o meu amigo e mestre Júlio Isidro, grande perito em aeromodelismo e que me diz que há semanas que está a construir uma reprodução do clássico avião Enola Gay na sua garagem, está, isso sim, a construir o seu próprio jetpack. E a imagem do Júlio Isidro a cruzar os céus do seu próprio jetpack é das coisas mais épicas que já se construíram na minha mente. Ei, na pá. É ou não é? Obrigada por este Assinando momento. aos aviões dizendo festa é festa. O homem que mordeu o cão. Marco, apetece-me um ótimo título. Cheguei à conclusão que não tenho. Jacques. Então. Título deste episódio: uma mescla. Ponto de exclamação. 2 pontos de exclamação. Vá lá. 3 pontos de Sabes exclamação. que o Vasco fez-te um Ambrósio?
Pois fez. Eu gostaria de começar por dizer que não há nada mais espetacular do que ser segunda-feira, e não só ser segunda-feira, como constatar que há mais uma alta esfera qualquer hospedada aqui no Hotel Ritz, o que fez com que as autoridades bloqueassem dezenas de lugares de estacionamento. Como quer dizer, sim, nós sabemos que há pessoas que trabalham aqui na zona e que precisam estacionar os seus carros, mas muito sinceramente estamos nas tintas para isso, pois há uma alta esfera no Ritz. Nada que um brunch nesse hotel não resolva. Claro que sim. Eu acho que o que me gasta mais é não haver um pedido de desculpas. Eu sei que era complicado andar a colar pedidos de desculpas pelas árvores, mas eu defendo que, pelo menos, em dias como hoje, de andar um carro aqui no bairro com alto-falante a dizer: pedimos desculpa às pessoas que trabalham e vivem aqui por estarmos a impedi-las de estacionar o seu carro, mas efetivamente o rei de Xanadu está hospedado aqui no hotel. O rei? De Xanadu. Como compensação, vamos distribuir pastéis de bacalhau à borla por todo o bairro por volta do meio-dia. Isto era fazer as coisas decentemente. Isto era fazer as coisas bem. Não é chegarmos ao trabalho na segunda-feira e haver dezenas de lugares bloqueados com umas fitas a dizer polícia. Podiam escrever alguma coisa doce, querida e aconchegante nas fitas de segurança. Podia lá estar escrito: Feliz Natal. Pedimos imensa desculpa, Feliz Natal, amamo-vos. Amamo-vos, que tu querias. Amamo-vos. Bom, vamos então aqui a notícias. Em Lincoln, na América, um homem foi detido por ter espetado o carro contra uma árvore da maneira mais estúpida possível. O homem tinha bebido um bocado, mas, para além disso, tinha o limpa-parabrisas avariado e estava a chover, o que o fez tomar a incrível opção de conduzir com a cabeça toda de fora do carro para ver o caminho. Excelente. Na declaração que ele fez à polícia, ele disse, e passo a citar: a única solução foi conduzir a Ace Ventura. Uma referência ao detetive de animais mítico, interpretado por Jim Carrey. É um bêbado criativo. Sim, e rapidamente o homem percebeu que não é uma ideia para ir além tentar conduzir um carro com a cabeça de fora, como se fosse um cão a levar com o vento, porque graças a isso o carro saiu da estrada, entrou num quintal privado e bateu contra uma árvore. Coisas que acontecem. E agora, prova mais extraordinária de que as coisas antigas tinham muito mais qualidade e durabilidade do que as de hoje, que é tudo feito às três pancadas. Caso em estudo, um suporte de escova de dentes. Carl Martin, inglês de Derby, comprou um potezinho muito original numa venda de garagem. Ele pagou 4 libras por ele, em euros, para aí 5 euros e tal. Era bonito, era antigo, o preço foi simpático e ele diz: adorei aquilo, pus imediatamente na casa de banho como suporte da minha escova de dentes e da minha pasta de dentes. Achei que era antigo, era uma espécie de um potezinho com umas pinturas representando um antílope, mas não liguei. E o que aconteceu? Um dia ele, que trabalha em mudanças, estava a ajudar um antiquário a descarregar umas peças de uma carrinha e constata que o antiquário tem lá uns potezinhos parecidos com o suporte da escova de dentes e da pasta de dentes dele. E ele acha aquilo engraçado e a da altura vai à casa de banho, tira a pasta e a escova lá dentro do objeto e leva o objeto até ao antiquário. E é então que o antiquário lhe diz: meu caro amigo, você está a arrumar a escova e a pasta de dentes numa relíquia do Afeganistão datada de 1900 a.C. Você arruma a Colgate num objeto com 4.000 anos. Você sujou de pasta de dentes um objeto feito 2.000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Como é que aquilo foi parar a uma venda de garagem em Derby? Ninguém sabe. A notícia não diz quanto é que a peça vale, mas digamos que é capaz de valer bastante mais do que um suporte de escova e pasta de dentes. Seja como for, caramba, o meu filho tem a escova e a pasta num copo dos Avengers, comprado há 2 anos, e aquilo está tudo com asca vacado. Por isso, um aplauso para os bons fabricantes de suportes de escova e pasta de dentes da idade do bronze. Pessoal da idade do bronze! Ainda não havia escovas nem pastas de dentes e já aquela malta criava produtos de qualidade para esse efeito e para durar. Bravo para isso. Em mais uma demonstração apocalíptica. Apocalíptica é tramado de dizer. Em mais uma demonstração apocalíptica de como estamos todos informaticamente vulneráveis e não há paz e sossego para ninguém, este fim de semana 50 mil impressoras, não sei se viram esta notícia, mas isto é lindo, 50 mil impressoras espalhadas pelo mundo começaram a imprimir um texto sozinhas. Isto é incrível. Eu não sei se algum de vocês ou algum dos nossos ouvintes foi galardoado com isto. Mas sozinhas como? Sozinhas. Começou de repente. Imagina, estás em casa e a impressora começa. O que aconteceu é que há muitos modelos de impressora ligados à net e a redes Wi-Fi. E alguém, ainda não se sabe quem, tirou partido disso. E de repente 50 mil impressoras em 50 mil casas diferentes espalhadas pelo mundo desatam a funcionar e a imprimir um texto. E eu adorava que o texto fosse mais épico e que falasse, sei lá, de uma invasão extraterrestre ou do fim do mundo, mas não. O texto era a pedir às pessoas para ajudarem o youtuber PewDiePie. O texto diz o seguinte: PewDiePie está em apuros e precisa da sua ajuda para derrotar a T-Series. PewDiePie arrisca-se a perder a sua posição de número 1 no YouTube graças a uma companhia indiana chamada T-Series que descarrega vídeos de trailers de filmes indianos e de canções
instruções indianas. E depois tem lá as instruções sobre o que fazer. É muito aborrecido. Invadir 50 mil impressoras para isto. Eu quero lá saber. Invadam impressoras com coisas realmente importantes, tipo alertas de tsunami ou receitas de bacalhau. Eu estou muito fartinho da modernidade. E agora quero terminar com um desabafo que vocês vão gostar. Então. O Vasco, sobretudo, vai adorar. Lá vou irritar o Vasco. Conta. O que é que se passou contigo? O que é que se passou contigo? Lembram-se de quando me O que falhava. é que tu te esqueceste? Quando me falhava o pagamento de uma conta da água e depois iam lá cortar-me a água. Espera. Débito. Iam lá cortar-me a água e eu contava aqui e toda a gente se ria e eu dizia algo. Voltou a dizendo, acontecer. Agora já não volta a acontecer, aprendi a lição. O Vasco gritava débito direto, não é? Desde então nunca mais voltou a acontecer. Até. Não voltou. Eu não meti aquilo em débito direto, mas não falho um pagamento. Sexta-feira. Chego a casa por volta da hora do almoço, vou à casa de banho. Quando abro a torneira para lavar as mãos, a torneira faz gorgle, gorgle. Que em linguagem de cano significa não pagaste. É isso. E de facto falhei uma de setembro. Falhei uma de setembro. Uma fatura de setembro. E tu já estás tão habituado que já conheces a linguagem do cano, não é? Claro que sim, claro que sim. Então o que é que eu fiz? Tentei enganar o sistema. Vou a correr ao site das Águas de Cascais, paguei a dívida que lá estava e depois liguei para lá com um ar ligeiramente indignado a dizer: eu realmente tinha uma conta atrasada, mas paguei-a hoje e estou com a água cortada. Na esperança de que eles dissessem: tudo bem, vamos já mandar aí alguém. Mas não, diz-me a senhora, pagou tarde demais. Agora tem de ir às Águas de Cascais com o comprovativo de pagamento até às 16 horas, que era água ainda hoje. E tu estás desde sexta-feira a olhar para o cano e a dizer: estou. Não, eu olho pela janela e está a desabar temporal magno. Epá, não é. Mas repara, chuva, não é vento. irónico, não é irónico, não é. Litros e litros de alguém água. que te cortou a água e cai em carradas. Isso foi um sinal divino. Eu meto-me no carro e vou até à Companhia das Águas em Carcavelos e não há nenhum lugar ao pé, só longe. E então Tomaste banho, pronto. tenho que andar Tu não queriste tomar banho. 1 quilómetro para ir até chegar lá com o vento e a chuva. E pá, chego lá todo encharcado e digo à senhora: não tenho água. E tinha litros e litros de água em cima de mim. Marco. E saí de lá e disse: aprendi a lição. Marco. Desta vez aprendi a lição. Marco. Não A só por única- causa de Marco. chuva, mas de 80 euros. Marco. Extra. Marco. Foi a carga de água mais cara da minha vida. Marco. Ouve bem o que eu te vou dizer. A única forma. Débito direto, não é? Não, calma. A única forma de eu não te insultar fortemente assim que eu desligar este microfone, Sim, ok? sim. É se tu me disseres que Entretanto, durante essa conversa nas Águas de Cascais, em Carcavelos, tu disseste: já agora, eu gostava de facto de começar a pagar por débito. fizeste isso? Essa frase foi mencionada por ti ou não? Não. Tu vais apanhar agora e eu vou ver. No entanto, devo dizer que foi mencionada. Foi mencionada não por mim, mas pela senhora atrás do balcão. E Porquê disseste que não? porque queria ir para casa comer, estava com fome. Olha, mas tu Eu disse à tens senhora: mesmo depois que te trato disso. roubem. Eu depois trato disso um dia. Olha, mas tu não ias lá bater-lhe. Não, mas. Desistiu. ai que maravilha. Não, mas a parte gira foi de facto eu chegar encharcado lá dentro e a senhora dizia: são 80 euros. Não, sabes qual é que foi a parte mais gira? A parte mais gira, eu vou dizer qual é que foi. Foi quando foste embora e a senhora disse para os clientes: este Totó voltou a não querer pagar por débito. É uma questão disso até cá voltar. Não, porque as senhoras teriam dito alguma coisa logo assim que eu cheguei. Gera-se esse tipo de confiança entre mim e as pessoas. As senhoras teriam dito outra vez, e não, claro, elas não se lembravam que já me tinha acontecido mais 72 vezes. Mas só por estes Mas momentos depois eu desta chego conversa- a desejar. Claro que eu não ponho débito direto. Eu não posso deixar que a minha vida caia numa normalidade que me é contraprodutiva. Claro, Ok? claro. Tem que me continuar a acontecer estas coisas, não é? Mas o pior é que as pessoas vão lembrar-se. Pois. A prodigiosa memória de Vasco Palmeirinho. Ele vai lembrar-se do dia em que isto está a acontecer. Vai dizer-te: olha, no dia 3 de dezembro passado realmente já tinha acontecido. Pronto, já gravou a informação. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: quem é aquele homem e será que é amigo do Dexter?
Este Dexter não é o simpático psicopata da TV. Ah, não é? O simpático psicopata. Sim, sim, sim. Bom, vamos a mais uma história que prova que lentamente. Isto hoje é muito estranho, são histórias estranhas. Esta história prova que lentamente toda a espécie humana está a caminhar para o estranho fosso da loucura. Mas antes disso, posso dar um exemplo disto que me aconteceu e não vos contei. Aconteceu anteontem. Uma senhora, aí na casa dos 60 anos, salta-me para a frente do carro. Isto aconteceu, ok? Salta-me para a frente do carro. Eu tive de travar e ela diz-me: leve-me à igreja! O que é meio assustador porque parecia um pedido de casamento psicótico, não é? Leve-me à igreja. Sim. Leve-me ao altar. Sim. Mas não, aparentemente a senhora parecia querer de facto boleia até à igreja da parede. E aí aconteceu uma coisa incrível que foi o seguinte: a senhora aproxima-se da minha janela do carro, olha para mim e diz: ah, é você! E vai-se embora a pé a toda a velocidade, a fugir. Isso é que é confiança nas tuas capacidades de condução. Eu fiquei quase ofendido. Leva à igreja! Ah, é você! Deixe estar, foi engano! Não é assim que eu vou lá chegar, pensou. Vou correr, também é já ali a 400 metros. Foi uma velocidade, caramba, eu perdia de vista, Mas sabes que eu no outro dia deixei uma senhora passar e a meio da rua arrependeu-se e voltou para trás. E eu, isso já acontece. Marco, gosto de imaginar que tu avançaste com o carro e a senhora corria à tua frente e tocava a música dos Radiohead, o Karma Police. Exato, cara. E ela a correr. igreja. Bom, a história que vos trago então, para começar, até começa bonita, começa com aquilo que parece ser uma boa ação, pura e simples. Um senhor anónimo contou isto no Reddit, que um dia, creio que foi na América, um dia ele repara que há um estranho que começa a estacionar o carro diariamente à porta da casa dele todos os dias. E pronto, este é o momento, até aqui tudo bem, ok? Da história. Ele não fazia ideia quem era este homem, mas passou a vê-lo todos os dias a estacionar ali. O senhor achou que o tipo trabalhava numas obras, numa casa lá do bairro ali perto, nada a estranhar, a vida seguiu o seu rumo. Bom, um dia ele percebe que o homem não trabalha na obra, o homem está a cortar a relva ali no bairro, em frente à casa dele, com um cortador de relva elétrico. E o senhor que conta esta história pensa: ok, este tipo não parece ser um funcionário da Câmara, mas sim senhor, está a fazer uma boa ação. Está a fazer uma boa ação. É um facto que a relva estava um matagal naquele bairro e ninguém ia lá fazer nada há muito tempo. Mas eis que surge este estranho com iniciativa e lá está ele a cortar a relva em frente à casa do senhor que conta esta história. E agora é que a coisa dá a volta. A coisa dá a volta no momento em que o senhor que está a ver este homem estranho a cortar a relva dá por si a pensar: onde é que ele terá a máquina de cortar a relva ligada? E de repente constata em choque: espera aí, o tipo está a cortar a relva lá fora com a máquina de cortar a relva ligada à tomada que eu tenho no meu quintal dentro da minha propriedade. Magnífico. E foi assim que este homem percebeu que o outro homem entrava alegremente na sua propriedade sem pedir licença para ligar o cortador de relva e desta forma chupar-lhe eletricidade sem pagar, porque aquilo ainda chupa. Imaginem um estranho entrar no vosso quintal com o cabo para ligar sem dizer nada. Lá, bom dia. Nada, sem dizer nada. Clunk. Eu ia buscar a colher de pau. Isto ainda fica mais estranho, porque ele diz: quando eu o confrontei para o inquirir sobre as suas ações, ele respondeu que nos estava a fazer um favor, porque ninguém mais parecia interessado na manutenção daquela área. E nisto desata aos gritos e aos insultos, dizendo coisas como: como é que você tem a ousadia de me mandar embora, sendo que eu estou a fazer o bem? E eu a dizer-lhe, diz o senhor que conta a história, eu a dizer-lhe que só queria perceber quais eram as motivações dele, e ia lá aos gritos e aos insultos. O senhor que conta esta história diz que o próximo passo foi falar com os vizinhos sobre este homem misterioso, que, não sendo do bairro, estava interessado em cortar a relva toda ao bairro. Os vizinhos responderam que ele lhes bateu à porta a todos, a oferecer-se para lhes cortar a relva de graça, e quando eles diziam não obrigado, o homem mostrava-lhes o dedo do meio e desatava numa cascata de insultos dos mais vis. Eu deixava o senhor cortar a relva. É grátis. Eu não tenho paciência nem tempo. Sim senhor, venha daí e rape isto tudo renta. Marco, com jeitinho até lhes limpava a casa. Era isso, aquilo bem conversado. Então, Marco, e se fosse maluco? Esse comboio já partiu há muito. Somos todos, uns mais outros menos. E eu preciso de quem cuide da vegetação. Aspirar, limpar a casa. Ele estava o homem, o dono da propriedade, se quisesse cortar a relva, tinha que ligar aquilo também. Portanto, não teve trabalho nenhum. É verdade. Mas atenção, é a relva da rua, não é a relva do quintal dele. Está bem, mas tens de ser uns para os outros. Marco, então, mas também olhas para o resto. Posso aqui colocar uma situação hipotética? Sim. Estás em casa. Sim. Não é? Estás a ver uma série. E nisto, ding dong. E tu vais à porta, está um senhor que não sabes quem é. Sim. E tu abres a porta assim e ele diz: olá, bom dia. Olha, eu estava aqui a ver o seu jardim
Pá, está um matagal. Eu proponho, posso entrar em sua casa com um aparelho que eu tenho aqui, cortar a relva e cortar a relva de borla dentro da sua propriedade. O que é que tu dirias? Diria de borla. É que depois no dia seguinte contavas a história e acabava assim: pá, malta, imagina só, ele era maluco. Ele era maluco. Eu com um lenho na testa. Exato. Pá, não é que ele era maluco. Não só com o braço. Exato, exatamente. Malta, ele era exatamente. maluco. Ponto da situação sobre este senhor. Diz o tipo que escreveu isto que por estes dias ele já não anda a cortar a relva naquele bairro, mas que continua a ir lá todos os dias, embora apenas para caminhar para trás e para a frente na rua ou simplesmente ficar parado a olhar para as pessoas. É o que eu digo, ele que limpa as casas. Pá, podia É que ser. já não há relva para Não cortar. está nada estranho. Podia ser eu num fim de semana. Ele que limpa as casas, mas Olhar quem para trás e para a deixa este frente homem entrar da dentro da sua minha rua casa? e ficar a olhar. A ver, ele que limpa as casas, a minha casa não entra. Comigo Bom. ali sempre a olhar. Tenho aqui a história. Epá, esta história é incrível. Esta é a história. Esta história acaba de chegar à minha mesa de trabalho. Já existe. André Penin mandou e eu fiquei fascinado com isto. É a história de Lawson Spolansky. Adolescente, jovem TikToker. Em 2012 tinha ele 5 anos de idade e a tia diz-lhe o tipo de coisa que de facto é esperado que um adulto diga a uma criança de 5 anos. A tia disse-lhe: eu acho que tens de tornar um homem melhor. Quem nunca disse isto a um garoto de 5 anos? Que ele de facto tem de se tornar num homem melhor. Porque o problema dos garotos de 5 anos é que eles aproveitam-se de terem 5 anos para serem infantis. E não venham com essa história: são crianças. Todas as desculpas servem, não é? Ainda ontem, ao meu filho mais novo, eu disse: o que é que tu queres da tua vida? Claro. É isto? É este o plano que tens? Disseste isso enquanto lhe servias um whisky. Portanto, conhaque. Um drink. Um drink, é. Conhaque. A tia tinha esta maneira de pensar e disse literalmente isto ao sobrinho: tens de ser um homem melhor. Tinha ele 5 anos, repito. E é giro porque no fundo a tia teve com ele uma conversa de homem para homem, sendo que nem a tia nem o miúdo eram homens. Mas pronto, passam métodos de educação. Dias depois desta conversa ter acontecido, o pobre Lawson teve um azar. Estava a brincar num parque, caiu, magoou o joelho, começou a chorar. E eis que se aproxima dele um outro miúdo que desata a gozar com ele, enquanto o coitadinho do Lawson chorava. A mãe deste outro miúdo aproximou-se, zangou-se com o filho, ajudou o pequenito Lawson. Isto porque nesse momento a ama do Lawson tinha ido à casa de banho pública do parque. É tudo fascinante nessa história, não é? Uma ama que deixa um miúdo de 5 anos Exato. sozinho. Vou fazer xixi. Deixa só ver se há alguém com cara de raptor. Não. Mas talvez o senhor quer cortar a relva. Exato. Andar de um lado para o Senhor com outro. a máquina da relva na mão. Sim. Bom, e eu sei no que é que vocês estão a pensar. Vocês estão a pensar para onde é que vai essa sacana dessa história. Asseguro que não vai para nenhum lado previsível. Se vocês não a leram antes, não conhecem de antemão, Não. vocês nunca iriam adivinhar o que A ama acontece. não voltou da casa de banho. Bom, vamos seguir em frente. Quando arranca o ano letivo, na escolinha do garoto, ele percebe que o mesmo rapaz que gozara com ele e que ele encontrou no parque, Dexter, era o seu nome, estava não só na turma dele, como eram colegas de carteira. E aquilo que começou de uma forma algo tensa naquele dia no parque resultou numa bela amizade entre os dois. Eles tornaram-se bons amigos. O Dexter era uma ótima influência para ele ao longo dos anos. Tornaram-se bons alunos os dois, tudo incrível. O Lawson, que tinha problemas a socializar desde muito pequenino, conseguiu superar isso com o amigo com quem cresceu, o Dexter. E a amizade estava tão próxima que em 2018 o Dexter diz ao Lawson: epá, vamos fazer uma viagem, vamos a Paris, vamos à Espanha, vamos à Califórnia. E o Lawson diz: vamos! Mas no dia seguinte o Dexter cancela tudo, diz: epá, afinal não posso fazer a viagem. Inventou umas desculpas, epá, disse que estava doente, não sei o quê. O Lawson ficou muito triste com isto, foi desabafar com o pai. O pai diz: epá, são coisas que acontecem, a vida às vezes traz surpresas desagradáveis, tens de te habituar. Mas no dia seguinte o pobre Lawson vê no feed da tia fotografias da tia com o Dexter e a mãe do Dexter em Hollywood. E aparentemente estão de férias. E isto é muito bizarro. E nessa altura o pobre Lawson é bombardeado com várias desculpas farrapadas. Ah, não, é que a tua tia ficou amiga da mãe do Dexter e a mãe do Dexter precisava de procurar uma casa em Hollywood porque vai trabalhar para lá e portanto aquilo não era bem férias e eram questões de trabalho e isto e aquilo e ela precisava de ir, não te quiseram magoar, que era mais uma questão de trabalho. Pá, tudo estranhíssimo. Mas isto ainda fica mais estranho. Em 2021, imagina os anos que isto vai. Em 2021, o Lawson, agora adolescente, 15 anos de idade, começa a dar-se com um tipo que limpava a piscina na casa da família do Dexter. E é em conversa com este tipo que o Lawson descobre o seguinte: a pessoa que ele achava desde os 5 anos de idade que era a mãe do Dexter não era a mãe do Dexter. Era, na verdade, uma agente de talentos em Hollywood. Era a agente do próprio Dexter. Ela descobre que a tia do Dexter era amiga desta senhora. Descobre que o Dexter, na verdade, era um jovem ator.
que é que aconteceu? A tia do Dexter, 10 anos antes, e perante as dificuldades do Lawson em socializar, falou com a amiga dela, agente de talentos em Hollywood, e disse-lhe: ouve lá, tu que trabalhas com atores, não arranjas um da idade do Lawson que se possa tornar o melhor amigo dele? Não. E a outra disse: por acaso até tenho. Não se ultrapassa. O Dexter e a mãe do Dexter foram atores contratados. A mãe, lá está, na verdade era a agente do Dexter. E foram sempre pagos, foi ali uma avença durante 10 anos para manterem aquela farsa numa operação que envolveu não só a tia do Lawson, mas também a própria psicóloga do Lawson que aprovou esta Jesus operação. Christ. Tudo para fazer dele um miúdo mais sociável. A verdade é que resultou, não é? Ele Sim, ficou sim. mais sociável. E agora está um adolescente na boa. Até ao famigerado post de Instagram. Pá, e agora ponham-se na pele do jovem Lawson ao descobrir que nos últimos 10 anos foi protagonista de uma espécie de ficção e que o Dexter, apesar da amizade que se gerou entre eles e que eu acredito que até acabou por se tornar genuína, Mas estava a ser pago para fazer esse estava a ser papel. pago para fazer aquela A amizade não tem preço, tem recibo verde, filho. Sim. Pá, é claro que o Lawson ficou de rastos. Isto conseguiu ser bem feito por um lado, mas pessimamente por outro, quando o Dexter convida o amigo para ir de férias inocentemente. E pá, aí foi Yeah. foi aquele deslize, deve ter levado na cabeça logo a seguir. E deve-lhe ter dito: pá, não, nós vamos ao Hollywood por questões de trabalho. Ele assim descobre que tu és ator, daí o outro ter cancelado tudo. Mas como toda a gente não consegue pensar antes de meter tudo no Instagram, a própria tia deita tudo por terra ao fazer um post com a amiga, a agente, e com o Dexter, o jovem ator, em Hollywood. E pá, isto é. Ele Sabes ultrapassa que o problema isso aqui com não foi o post do Instagram. 50 foi anos de logo no início. terapia. Isto começou muito antes. O problema não é agora o post. Começou muito antes. O problema é a ideia. E se contratássemos um Claro, puto? claro, Pagássemos claro, alguém claro, para fazer de claro, amigo. claro. Durante quantos anos? 10 anos. Pai, 10 ou mais anos. Há que dizer que os seguidores do Lawson no TikTok foram tão carinhosos com ele nesta hora de caos que já lá vão para aí uns 2 ou 3 anos desde que estes acontecimentos se passaram. E a verdade é que ele conseguiu superar o trauma de ter sido alvo desta ficção bem intencionada, mas profundamente eticamente errada e mal enjorcada no fim. Pá, e aparentemente ele conseguiu superar a coisa depois de passar por um inferno. Epá, mas foi. É pá, eu só consigo imaginar. Mas sair desse buraco. Que o contratado não é um miúdo, é mesmo um rapaz. Um jovem. Tá a ver? No final do dia chega a casa, acende um cigarro. Mais um Não, dia. não. pá. Mais um dia de Era trabalho. incrível sim, sim. ser um senhor de 40 anos, mas Exato. tão bom ator que passa por um. Mais um dia aqui O a mais servir novo, do sim, Lawson. sim, sim. É crescer dentro do Truman Show. Quando é Lembras-te do Truman Show? É quase isso, é um quase bocado. isso. Mas olha, o homem da relva ao pé desta tia Opa, é um bebê. é uma joia. Não, é uma joia de pessoa. Não, Eu já é vos uma disse, senhor, venha cá cortar a relva, limpo uma casa e as Pronto, já estás a exagerar. Não tens Ele- medo se ele ele- despeta uma faca, o quê? Depois de limpar a casa. Pelo amor de Deus. E vai joia, sujar. encher tudo de sangue depois do trabalho todo. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. O homem que mordeu o cão. Aí agora. Diz lá. Título deste episódio: quem puxou o autocolismo? Não foi a orca, que ela disse-me. Disse-te. Sim. Bom, vamos começar com o mistério do autocolismo que se puxava sozinho. Olhas. Isto aconteceu numa. Obrigado, filha. Isto aconteceu numa casa em Queensland, na Austrália, e isto é arrepiante, parece uma história de fantasmas. Imaginem o que é viver numa casa e, a qualquer hora, à meia da noite, no silêncio da madrugada, zaz, um autocolismo a ser puxado. É o tipo de coisa que faz alguma espécie, embora, tenho de o dizer, tendo em conta a quantidade de vezes que o meu filho se esquece de puxar o autocolismo, eu não importaria ter um fantasma que tratasse desse assunto. É ver o copo meio cheio. Acontece que aqui não era um fantasma, esta família descobriu que uma serpente andava por dentro das paredes da casa de banho. Que horror. O quê? E era ela que acionava o autocolismo. Suponho, Pedro Ribeiro, que seja esta a Saiu do única grupo. situação Não da tua saiu do vida. grupo já. Mas esta é a única situação da tua vida em que tu, objetivamente, preferias que fosse um fantasma. Sim, sim. A explicação sobrenatural ia-te dar conforto e eu aconchego. tenho grande fobia com cobras. Mas espera aí, é. como é que descobri? Como é que. Foi um. Andava dentro das paredes. Andava dentro das paredes, ali na zona dos canos e do autocolismo e não sei o quê. E foi um amigo da família, entendido em cobras, que disse: isto pode ser cobra no sistema. Pô, isto é uma coisa que os sistema. canalizadores dizem na Austrália e no resto do mundo não dizem isso. É verdade, isso na Austrália é bastante comum. E então há um vídeo que é melhor não veres, Pedro, documentando o momento em que o perito em cobras consegue pegar na marota. E acabou-se o autocolismo a horas impróprias.
Não quero ver esse vídeo. Bom, mas eu tenho aqui a melhor coisa de sempre. Eu fui inundado por esta notícia. Muitos ouvintes enviaram isto e eles sabem do que eu gosto. Os ouvintes às vezes são os meus pais de Natal. Mas vamos a um pouco de enquadramento e flashback. Há uns anos, num programa de televisão onde participei chamado Os Contemporâneos, o Bruno Nogueira e eu fazíamos um sketch 100% improvisado, nem uma palavra escrita, em que eu tentava convencer o Bruno de que era mais do que um tipo que escrevia sketches. Eu queria mostrar-lhe que também era capaz de entrar em sketches e que tinha vários talentos, sendo o mais notável a minha capacidade para imitar uma orca. Lendária, sim, essa Esse tua sketch capacidade. ficou tão popular que ainda hoje, 10 anos depois do programa, as pessoas ainda pedem, ainda falam Claro. disso. Há pessoas ainda hoje a pedir-me: imita uma orca. Tantos anos a escrever e a fazer uma quantidade tão grande de coisas, e no fundo é o que eu levo desta vida, não é? No fundo é animais, é a hora que soltou o javali. É isso, sim. O que vai estar no meu túmulo é Nuno Marco, imitador de orcas, libertador de javalis. Tu podes mudar isso. Estranhamente não me desagrada. Podes mudar Não me isso. desagrada. Agora que eu estou a dizer isso, não me desagrada. Eu acho que vocês. Podes mudar esse se eu me finar antes, vocês. Quero deixar aqui expressas à vontade. Tratem de gravar Nuno Marco, imitador de orcas, libertador de javalis na minha campa, na minha pedra. Mas tu podes mudar isso se colocares na net realmente o teu vídeo a tomar banho. Claro. Ficará uma outra marca, mas Claro. também animalesca à sua maneira. Sim. Bom, a minha imitação de orca é tipo isto, não é? Excelente. Considero. Neste momento há uma certa agitação no oceanário. Sim. E as pessoas não percebem porquê, mas os peixes já estão. me Nunca tinha disseram- assistido a isto? Peixes Já me disse, estão. nunca tinhas visto isto. Tu és a única pessoa que não viu aquele sketch. Eu não vi. Mas é que. É magnífico. É que é igual. Eu tive uma orca e pá, era igual. Isso vai ser o meu toque de telemóvel? Certo? Epá, eu gravo isso já a seguir. Curiosamente, esse som é muito parecido com Eu fui aquele. fazer dinheiro com isto. Português? Esse som é muito parecido com aquele filme de terror japonês. É Não é? o The Grudge, não é? É The Grudge. Bom, também já me disseram que isto não é bem uma orca, que é mais um golfinho com o cio. Não interessa. Não interessa. O que interessa é que foi divulgado esta semana um estudo que prova que as orcas também gostam de imitar os humanos. Isto é um maravilhoso fechar de um círculo para mim. Eu sinto-me agora completo com as orcas. Já não sabem onde é que Neste momento há uma realidade em que há 4 orcas a fazer um programa de rádio e há de certeza e as que outras sim. 3 a dizer: De certeza que faz sim. de homem, faz de homem. E mais do que nunca eu tenho a vontade de mudar o meu nome para Orcle. É a mistura de orca com Marco. No Oracle. Sim. Há uma gravação a fazer história na net que mostra alguns momentos deste estudo feito pela Universidade de St. Andrews, em Inglaterra. As orcas querem falar como nós e isso é mágico. Vamos escutar. A orca em questão chama-se Wiki. É a coisa mais querida do mundo. Olha, vamos ouvir. vou já dizer que estou muito cético, mas vou estar a ouvir Ok. de forma totalmente imparcial. Olha, eu só ouvi um bocadinho deste som. Achei que tinha que descobrir tudo convosco. Tá bem. Boa. Portanto, eu vi só A o mim arranque e pensei, Ok. olha, giro. A mim conquistaste-me com a mais querida do mundo. Vamos ouvir e depois comentar. Recordo que é se isso calhar. aplicado à orca. É uma orcas Vamos que ouvir, falam. vamos ouvir a orca. É isso. Hello? Hello? Amy? Amy? One, two. One, two. A partir de que instante é que todas as expectativas foram curadas? Eu não estou a olhar para o Vasco porque estou a sentir o cepticismo dele. Olha, ela é de facto talentosa, mas não é a mais querida do mundo. Ai. Espera aí. Bye bye. Espera, Bye bye. Ui. está a tentar. Hã? Está a tentar. Põe lá o início, só outra vez o início. Ele está a Atenção, tentar a vários níveis. Atenção, não é? o primeiro som. O primeiro é incrível. Sabes porquê? Porque é humano. Olha, Hello? tentou. Não estava a rotar. Olha, não. Amy? E depois descamba, claro. Cá está. Este som é. O que é isto? Cá está. One, two. O que é isto? Ora bem, o que é que nós temos Eu aqui? gosto muito que a senhora está cheia de esperança a dizer 1, 2 e ela. Tipo, epá, não quero, larga-me. Toma. Como aquele insulto de Monty Python, I fart in your general direction. É o que a orca está a fazer. Tá? Não me chateie. Ai, Estou com orca. gases. Mas
Mas o arranque é bom. Eu É gostei do arranque. prometedor, é prometedor. é. Sim. Depois de câmbio. O arranque foi o que tu ouviste ontem. Ouvi hoje. Não, hoje. Sim. E pensaste, depois isso é pensei, muito vou giro. parar aqui e vou descobrir este som com eles. Mas eu acho que há qualquer coisa, atenção. Ela está a tentar dizer a Amy Que há qualquer coisa. e depois estranhamente desiste e começa só a imitar puns. Não sei porquê. Não se percebe. Vamos ao Reddit outra vez ou não? E não só. Mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: Olha a cadeira, Erasmo. Malta, antes de mais, tenho que dizer o seguinte: mais daqui a bocado, nesta manhã, eu vou revelar um projeto secreto que tenho estado a levar a cabo. É hoje. É hoje. Vasco quase que apanhou algumas vezes o projeto secreto a acontecer. Foi um projeto que eu levei a cabo com o nosso querido sonoplasta Mário Rui, para aí há 2 meses, e que está relacionado com o Homem que Mordeu o Cão. Nenhum de vocês sabe o que é. Eu próprio que o levei a cabo não sei bem o que é. Não sei se é cultura, não sei se é estupidez. É possível que seja as duas coisas ou nenhuma delas. Sei que talvez vos surpreenda a vocês e aos nossos ouvintes. É algo a que eu chamei secretamente o Projeto C. Ser cão? Não, podia ser de cão, mas não é. Andaste a trabalhar pela calada. O nosso produtor André Penin está a par disto. Eu sei. Ele arranjou um slot na emissão de hoje. Acho que tens aí um slot para a revelação deste Também não sei o que é. deste grande projeto. Quer dizer, não sei se é um grande projeto. É provável que seja apenas um projeto mediano, ou pequeno até. Mas por alguma razão estou em pulgas para vos mostrar. Vai ser ali antes da. Acho que vai ser antes do resumo da manhã, ok? Ok. Ainda falta assim tanto. Falta tanto. É isso, para é isso. A sério? Não percam, não percam. Bom, estou fascinado com isto. Existe um grupo de Facebook chamado Chairwatch, em português algo como Observação da Cadeira. O nome não pode ser mais explicativo. É um grupo, neste momento, com 8.400 membros, cujo sentido da vida é precisamente esse: vigiar uma cadeira. Não uma cadeira qualquer, uma cadeira muito específica. A referida cadeira está na América, num sítio chamado Dennisville. Está no primeiro andar de uma casa abandonada. Um primeiro andar que já não tem telhado. A cadeira está à beirinha de cair, do lado direito de quem está de frente para a casa. Os membros deste grupo de Facebook assumiram uma missão que é a seguinte: eles passam por aquele casebre todos os dias, tiram fotografias e informam os restantes membros se a cadeira, que está numa posição delicada e periclitante, Ainda lá está. já caiu lá de cima ou se continua lá em cima. Sim. Pá, a cadeira tornou-se um fenómeno tal que pessoas vão de longe para ver a cadeira. Portanto, ainda não caiu. Ainda não caiu. Vejam o que diz este post, deixado lá há 2 dias, no grupo, por uma senhora chamada Laurie Weaver. Diz ela: passei lá 2 vezes no fim de semana, continua lá em cima. Ver a cadeira ao vivo tem todo um novo significado. Esta cadeira está na antecâmara de fundar uma religião. Pois Isto é lindo. Estou a perceber, sim. E atenção, eu depois de mergulhar nas fotos deste grupo, eu consigo perceber o fascínio. É muito fácil a pessoa olhar com sobranceria e arrogância para isto e pensar: isto é tudo um bando de malucos. Talvez, mas eu sou como eles. Se eu estivesse lá na zona, de certeza que de vez em quando ia ver como está a cadeira. É que o fascínio aqui está na maneira como a cadeira está quase a cair. Está mesmo à beirinha. Mas passam-se anos e não cai. Tempestades acontecem, estações do ano vêm e vão, a cadeira mantém-se ali firme e, no entanto, aparentemente tão frágil. Ver os posts das pessoas sobre a cadeira neste grupo de Facebook, pá, é uma experiência quase zen. Há aqui uma senhora que, no dia 30 de setembro, tirou uma foto da casa. À porta estava uma escavadora e ela diz no post: parece haver alguém a trabalhar na casa, se calhar é hoje que a cadeira cai. Malta, estamos no dia 11 de outubro, a cadeira continua lá no cimo. É lá. É incrível. Isto é a poesia das pequenas coisas. É quase como o saco de plástico da beleza americana, do Sim, filme. sim. Ao ler os comentários neste grupo de Facebook, fiquei a saber que esta casa tinha telhado há poucos anos. Um temporal varreu o telhado, deixou expostos os conteúdos daquele sótão. Consta que foi aí que a cadeira ficou naquela posição. E consta também que houve um tempo em que uma televisão que estava no sótão ficou pendurada pelo fio. Só que a televisão acabou por cair, mas a cadeira mantém-se ali. Olha, mas isso no fundo é arranjar mais firme. uma preocupação, não é? Mas as pessoas. Se causa aí alguma ansiedade. É uma alegria ao mesmo tempo. Eu estou fascinado com a cadeira e com os posts das pessoas. Olhem este que foi deixado há 15 horas, com fotografia, claro. O texto diz: ainda ali, firme, hoje ao meio-dia. A isto, outro seguidor da página diz: obrigado, aguardamos a atualização das 2 da tarde. Eu juro-vos, eu acho isto fascinante.
Acho até bonito. Porquê? O mundo está, como vocês sabem e veem, genericamente está um lugar terrível e feio e não me parece que vá melhorar. E, portanto, juntar uma comunidade a contemplar uma cadeira em equilíbrio precário no alto de uma casa abandonada tem qualquer coisa de esperança, tem qualquer coisa de calor humano. Um dos posts tem um cartoon daqueles em que o cérebro está a falar com a dona do cérebro que está na cama a tentar dormir. E o cérebro diz: ei, estive a pensar na cadeira. E a dona do cérebro diz: pela milionésima vez, a cadeira ainda não caiu. Se cair, o Facebook vai estar cheio de notificações do grupo de observação da cadeira a planear o funeral da cadeira. E diz o cérebro: não é isso. A questão é, se a força mais poderosa do universo não for o amor, mas seja o que for, que está a segurar a cadeira lá em cima. Bem, isto é incrível, é incrível. Chama-se, se quiserem ir espreitar, chama-se ShareWatch, o grupo de Facebook. E é muito giro, é muito giro. Bom, e agora, um assunto delicado. Só que a história é boa demais. O conteúdo é adulto. O desafio aqui está em falar disto sem usar a palavra fulcral. Quer dizer, a palavra não é a palavra fulcral, é a palavra que eu tenho aqui para dizer, que não é um palavrão, é um termo científico, mas pode levantar questões estranhas e desconfortáveis nos carros enquanto os miúdos estão a ser levados à escola. Por isso eu não vou dizer a palavra, vou substituí-la por outra que rima com ela, que é Erasmo. Ok. Já percebi. Considerem isto uma homenagem a Erasmo de Roterdão. Boa. Ou Erasmo Carlos. Eu vou contar a história sem entrar em mais explicações, porque acho que as pessoas já são capazes de ter percebido do que estou a falar. Foi um desabafo deixado no Reddit, na página Am I the Asshole, o tal grupo do Reddit em que pessoas explicam sarilhos em que se meteram e em que ofenderam outras pessoas e procuram compreensão e ombro amigo enquanto se questionam: serei eu a besta desta situação? Eis o que diz esta senhora. Recentemente aconteceu a festa de aniversário do meu marido. Uma festa grande, estavam lá todos os amigos do meu marido, respectivas esposas, não havia crianças. Uma das mulheres na festa, de quem sou amiga, a dada altura estava irritada com o marido por qualquer razão e disse à mesa, com humor: os homens, se não nos dessem Erasmus, porque de acha haveríamos de continuar com eles. E riu-se. Eu ri-me também, diz esta senhora, embora de maneira algo desconfortável. Ela perguntou-me: então o que é que se passa? Ao que eu respondi: é que eu não consigo bem identificar-me com essa frase, pois nunca tive um Erasmo. Pois. O que se passou a seguir, diz ela, é que para aí uma dúzia de cabeças viraram-se para ela em silêncio, em espanto e em pena. A minha amiga perguntou-me de maneira algo envergonhada: mas está tudo bem aí na zona? Ao que eu respondi: sim, eu acho que simplesmente nunca ninguém se esforçou suficientemente. Impressão minha ou a informação a mais está a ser disparada pelo protagonista desta história? Só uma coisa. Sim. Conversa Na está a ser mesa à do mesa. restaurante. Sim. A senhora precisava desabafar. então? Abriu-se uma caixa de Pandora aqui. Demasiado rápido, não foi? Foi. O que aconteceu a seguir foi angustiante. Diz ela: nos 10 minutos que se seguiram a isto, todos os amigos do meu marido desataram a insultá-lo à vez sobre este assunto. Várias das mulheres presentes na festa disseram que nunca seriam capazes de estar casadas com alguém que não conseguisse levar a cabo o trabalho. Pá, que belo final de festa de aniversário. Que É um bom alegria. final deste senhor. Sim. Diz ela: o meu marido pediu-me para sairmos mais cedo do restaurante. Quando chegámos a casa, deu-me não foi um Erasmo, não, deu-me um raspanete sobre o quanto eu o tinha humilhado. Eu respondi que a nossa amiga me tinha feito uma pergunta e que simplesmente respondi porque tenho a tendência para ser sincera. Nos últimos dias, Demasiada intimidade partilhada. nos últimos dias ele está de rastos. Diz que nunca mais foi capaz de falar com os amigos porque eles agora acham-no miserável. Serei a besta por ter sido sincera aqui. Quer dizer, possivelmente isto era coisa para terem falado um com o outro primeiro. Claro. E talvez a festa de aniversário dali, a mesa do restaurante. Ou então, se ela quer Talvez falar não com as tenha sido amigas, o sítio. que seja em privado. Pois. Sim. Bom, mas ela pôs o ela assunto na mesa, basicamente. não foi o melhor sítio Não é que para. nunca foi nem na mesa, nem na cama, nunca falou. Zero. Não foi o melhor sítio para tirar esse senhor do armário enquanto amante egoísta. Ela depois fez uma atualização da história onde explica: este assunto já foi falado entre nós, na verdade, vezes sem conta no passado. Ele diz-me sempre que não é importante, não é nada do outro mundo que não me consiga levar ao Erasmo. Espera, ele diz que não é Ele diz importante. isso, ele diz que não é importante. Portanto, diz ela: eu acho que, como não é importante nem nada do outro mundo, não vejo por que razão devemos de manter isto escondido. É boa resposta. Ainda estão juntos? Está bonito este casamento, está. Não, ainda estão juntos. Este casamento estava com uma cadeira da primeira história. Mas está ali. O casamento vai acabar e a cadeira vai continuar. Os comentários estão do lado dela, das pessoas que leram esta história. É um misto de esse tipo é um egoísta que só pensa nele e de sugestões de compra de determinado equipamento capaz de terminar o trabalho que o senhor é incapaz de terminar. Há um comentário de uma senhora que diz: conseguiria eu estar com alguém que não me dá Erasmus? Claro que sim.
Conseguiria eu estar com alguém que nem sequer tenta e que ainda por cima diz que isso não é importante? Não, senhora. E com isto termino dizendo: malta, a comunicação é o mais importante. Conversar e dar ouvidos é uma coisa bonita, porque senão o ressentimento chega e faz doer. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. Título deste episódio: reflexões sobre coçar cães e canais de TV privados. Mas também se Muito coçam bem. os canais de TV ou. Se quiseres. Ah, tá bem. Tudo é possível. Pá, tão bom quando coças um canal, depois Não é? acalma a abanar. É maravilhoso. Sim, sim. Eu Ora gosto bem, de coçar aqui- o Fox, a raposa. Ah, está giro. Bom, Não foi assim tão giro, mas continua. foi giro. Aqui há dias estava eu a passear a minha cadela Flor e a dada altura comecei a brincar com ela e ela virou-se de barriga para cima e eu comecei a coçar-lhe a barriga à bruta e ela toda consolada a fazer aquele som que os cães fazem quando estão consolados, que... E passaram 2 senhoras de idade que viram aquilo e diz uma delas para a outra: olha para a cadela, toda consolada, gosta imenso daquilo. E responde a outra senhora de idade: oh, coitadinha, e quem não gosta, Maria Eugénia? Obviamente que mandei de imediato essa senhora de idade ao chão e desatei a coçar-lhe a barriga à bruta. Não fiz isso, mas eu devia ter feito. Eu devo dizer, isto é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, porque já não é a primeira vez que eu ouço isto quando estou a acariciar um cão. E geralmente são senhoras de idade que dizem Tens isto. vontade de coçar, senhores de idade? Epá, alguém diz: olha para o cão, todo consolado, gosta de festinhas na cabeça. E há alguém, geralmente uma senhora de idade, que responde com um ar quase introspectivo: e quem não gosta? A sério que, epá, eu sou uma boa alma e eu fico com vontade de dar festas na cabeça destas pessoas. E só não dou porque estas senhoras às vezes têm o cabelo armado e tenho medo de desmanchar. Pode ficar com a mão presa na laca. Mas queria avisar que se alguém voltar a dizer isto, eu fricciono-lhe de imediato a cabeça ou a barriga dessa pessoa, até ela dar à perna de consolo. E eu nunca percebi isto dos cães darem à perna quando são coçados num determinado sítio. Às vezes é ao meio das costas. Os teus cães fazem isso, Ricardo, de certeza. Não dão à perna de consolo. Sim. E os gatos também fazem isso. E eu acho que gatos nunca tive nenhum que fizesse isso. Mas cães, pá, se Deus existir, isto prova como é um galhofeiro. Porque esse ato dos cães darem à perna, sejamos sinceros, aquilo não tem rigorosamente qualquer utilidade. É uma piada com que os cães foram equipados. Se os gostamos num sítio, desatam a dar à perna com a boca toda esticada. E é uma pena ao ser humano não trazer isso, porque isso resolvia crises e tensões. Imagina, estávamos aqui a ter uma discussão, as coisas começavam a azedar e nesse momento um de vocês desatava a coçar umas costas com força e eu começava imediatamente a esticar a boca e a dar à perna e a dizer: vá lá, estamos a ter uma discussão séria, vocês não se atrevem. Eu acho que se tu esticasses a boca e desse à perna, nós chamávamos os médicos. Talvez sim. Achávamos que estávamos a ter Talvez qualquer seja coisa isso. má. Talvez seja isso Sim. que nos diferencia dos cães. Na Espanha, em Múrcia, um homem criou o seu próprio canal de televisão em casa e via-o pacatamente na televisão da sala, confortavelmente sentado no sofá. Viu pacatamente? Pacatamente. Epá, sim, vocês sabem que, para mim, no início das histórias, as pessoas estão todas pacatamente a fazer qualquer coisa. Ele estava sentado no sofá, bebia umas jolas, ou, tendo em conta que esta história se passa em Espanha, umas rolas. Exato. É como eles dizem, é? Os espanhóis usam muito o termo rola. Sim, sim. Nome do canal de televisão deste senhor: Inclina de um andar do qual eu sou senhorio a tomar banho. E era isto. O homem alugou o apartamento a uma mulher, instalou uma câmara escondida no ar-condicionado da casa de banho, apontada para o poliban, ou como dizem em Espanha, poliban. Não? Sim, sim. É, sim. E conseguiu fazer as devidas Poliban tem ligações. dois Então cala-te. Em Portugal não, mas em Espanha sim. Ah, é? E conseguiu fazer as devidas ligações para poder ter acesso às imagens em qualquer zapping que fizesse na televisão grande da sala. Ou como dizem em Espanha, salha. Gosta de ver higiene pessoal. Gosta. O homem foi condenado a 8 anos de cadeia e o pagamento de uma multa de quase 1000 euros. Eu tenho que vos dizer, eu consigo identificar-me com esta história, porque também odeio que me filmem com uma câmara escondida enquanto tomo duche. Já aconteceu? Não odeio nada. Aliás, é uma pena que nunca ninguém me tenha feito isto em 43 anos de vida. Não digas isso. Tomo duche todos os dias e nada. Nada. Nem um único vídeo. Nada. Bom, convido toda a gente a visitar o meu blog A Cave do Marco, que fica em acavedomarco.pt. Tem uma ligação a uma webcam instalada na minha casa de banho. Não, ainda não. Ainda não, reparem, ainda. Deixa não. estar. Ainda não. Deixa estar. E
e dizem-me que na primeira semana de vida este site de lendas teve 500 mil visualizações de páginas. É um número péssimo, porque 500 mil soa sempre ao número que se inventa quando se quer dizer um número grande, do género. Teve aqui à tua espera 500 mil horas! E não fui eu sozinho a visualizar as páginas fazendo refresh em cada uma delas. Está bem, mas Se enquanto, bem que eu fiz muito. enquanto alguém Sim. estava a 500 mil horas à tua espera, estavas tu pacatamente a fazer qualquer coisa. Pumba, tens desculpa, não é? É verdade. Mas olha, há lá motivos de muito interesse. Sabe tudo isso. Nomeadamente a saga de ontem, que foi o dia em que eu perdi a chave de um carro. Se alguém na zona da parede vir uma teu chave de um carro, que não é meu. Isso é que é o mais espetacular. ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Ok. Mas a esquadra da parede tem o meu contacto. Para a boa alma que for lá dizer: eu tenho aqui uma chave de um carro. Então como é que viestes hoje? Já tinha antes. A voar, Vasco. Ok, sabes que eu tenho o poder do voo. Birdman, és tu? Não. A marca da qual eu sou embaixador e começa por S e acaba em T, e no meio tens letras EA. Simpaticamente pôs-me outro carro nas mãos, de modo a que eu hoje perca a chave desse. Muito É bem. isso. Isso é que é. Saber com quem se conta. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place, oferta do mês de janeiro. Saiba mais num clube. O homem que mordeu o cão. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Agacha-te para ver se a cara ao croa, e vamos ver uma comédia romântica. Antes de mais, gostaria de vos dizer que foi batido o recorde de agachamentos. Quantos? O meu recorde pessoal é para aí 3. Mas houve um senhor americano no estado do Illinois que esteve 24 horas a fazer agachamentos. Meu Deus, o estado em que não ficaram aquelas pernas e aqueles abdominais. 24 horas E aquele rabo? de agachamentos. E o rabo. Horrível. Ele fez isto para angariar dinheiro para uma associação de caridade, uma organização que encontra emprego para adultos com deficiência. Isso é uma missão muito louvável. Tony Pirino é o nome dele. Pirino. É só nome inventado. Tony Pirano. Tony Pirino. Ele meteu na cabeça aqui O a bater gato vê esse nome e diz: não. Não. Ele meteu na cabeça aqui a bater o recorde anterior de 25 mil agachamentos em 24 Uau. horas. E conseguiu até superar o objetivo a que ele se tinha proposto, que era de 26 mil agachamentos. E então ele fez 26.100 agachamentos. Começou às 5 da manhã da passada quinta-feira, acabou às 5 da manhã de sexta. A cada 22 agachamentos ele parava 30 segundos. Era isto, manifestamente pouco para xixi e cocó. Muito pouco. Mas ele devia ser ágil em tudo, até mesmo nisso, não é? E tem um penico ali ao pé. Está feito. Bravo. Incrível. Ou se calhar tinha uma fralda. 26.100. Pirano. Não, e quando virem o vídeo, a velocidade a que ele está para cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo. É preciso Inacreditável. alguma preparação para isso. Inacreditável. E agora? Revelação bombástica. Sabem quando tiramos moeda ao ar e achamos que há 50% de possibilidade de ser cara ou coroa? Pois bem, não há. Não há 50%. Não. Um grupo de investigadores de Amsterdão levou a cabo. É claro. De onde é que isso vem? Amsterdão, pronto. Man. Pronto. Sabes que no cara ao croa aquilo não é bem assim. Yeah. Este grupo de investigadores levou a cabo 350.757 lançamentos de moeda ao ar. Em Amsterdão. Que emprego espetacular. E concluíram que há mais probabilidades de uma moeda cair com o lado que estava para cima quando foi atirada do que com o outro lado. 48 pessoas estiveram envolvidas nesta investigação. 48 pessoas que usaram 46 moedas das mais variadas zonas do mundo para perceber se todas as moedas se comportavam da mesma maneira. E sim, ou seja, se lançam uma moeda com a cara para cima, ela terá mais probabilidades de cair com a cara para cima. Se a lançam com a coroa para cima, terá mais probabilidades de cair com a coroa para cima. Eu estava a achar este estudo super interessante quando o estava a ler pela primeira vez, até a notícia me ter revelado exatamente quais são as probabilidades. Então, se não é 50%, quanto é? Malta. Diz aqui que é 50,8%. 50,8. Portanto, sinto que tudo isto foi tempo perdido. Não apenas o estudo deles, 50,8. o tempo que eu gastei a ler a notícia, o tempo que gastei a contá-la aqui, o tempo que vocês e os nossos ouvintes gastaram a ouvir-me. Tudo isto não faz sentido nenhum. Mas eu não podia estar sozinho nisto. Portanto, arrastei-vos todos para a minha perda de tempo. Obrigado por virem comigo. Já agora se queres lançar? Não sei, mas tens arte quem lança bem moedas ao ar. Ele não tem Não moedas. tenho moedas. Já não há moeda, então lança o cartão. Pode ser com um cartão. Bom, as primeiras impressões são sempre importantes no mundo dos encontros românticos, mas há malta que não reflete sobre isto. É claro que há também
Também há quem seja só primeiras impressões e depois não há mais nada para lá disso. Mas é óbvio que uma pessoa convém provocar uma boa primeira impressão, o que sempre foi um problema para mim com os meus problemas de autoestima, porque eu achava sempre que ao nível da primeira impressão não havia nada que salvasse isto. O meu objetivo era conseguir chegar à segunda impressão. Também conhecida como a impressão: posso não ser um galã, mas por dentro, ui, sou encantador. A questão é que há galãs sem jeito nenhum. Veja-se esta história fascinante que uma jovem desabafou no Reddit. Ela diz que conheceu um rapaz num bar, acho que isto foi na América, e ela achou, olha, sim senhor. Fizeram ali um clique, a coisa bateu certo, conversaram e, diz ela, ele propôs que no dia seguinte tivessem um date de pequeno almoço. O que é espirituoso, não é? Geralmente marcam-se jantares. Este tipo sugeriu um bom pequeno almoço. Acho original. Mas a originalidade não durou muito, porque mais tarde ele disse-lhe: olha, o que eu gostava mesmo era que viesse lá à casa jantar e víamos uma comédia romântica, porque eu adoro comédias românticas. Neste ponto é preciso dizer o seguinte: eu digo sem qualquer problema que eu gosto de comédias românticas, têm de ser bem feitas. Mas admito que alguns homens dirão que apreciam comédias românticas para cativar o coração de uma mulher, porque se calhar o que eles querem ver na verdade é o Rambo, mãe! Bom, ela adorou esta ideia, embora isto seja algo estranho. O primeiro date na casa dele. Não era melhor o plano do pequeno almoço primeiro? O que é certo é que ela disse não apenas que ia, como disse que lhe ia mostrar a comédia romântica favorita dela, que ele não tinha visto. A história não revela qual era, como pena minha, porque eu gosto de saber os detalhes. No dia seguinte, ela está a bater-lhe à porta, e a partir do momento em que ele abre a porta, quaisquer primeiras impressões vão pelo cano. Diz ela: quando entrei na casa dele, reparei que havia uma pilha já alta de pratos sujos. Ui. E ele estava a usar uma t-shirt de largueirona e uns calções de basquete. Oi, cavalheiro com estilo. É alguém que sabe agradar uma mulher. E ele diz-lhe: olha, propunha que víssemos o filme no meu quarto, Depois de lavar a louça. porque, muito sinceramente, o único sítio onde há espaço para nos sentarmos nesta casa é a minha cama. Então, se isso não é uma pessoa para o resto da vida. Que romântico. He's a keeper! Que cavalheiro. Certeza que ele cheirava mal. Pá, eu acho que se calhar ela devia ter ido embora neste ponto. Claro. Porque isto a partir daqui é um crescendo. Ou melhor, é um decrescendo. Porque isto vai muito fundo. Vai lá muito ao fundo, vai baixo. Isto é só o início? É. Ah, boa. Diz ela: lentamente, enquanto víamos o filme, ele começou a aninhar-se colado a mim. Odiei, porque mal o conheço e ainda por cima a casa dele é uma pocilga. Oh senhora, saia enquanto é tempo. Porquê que ele entrou? A dada altura, diz ela, e creio que isto selou o destino da não relação entre eles, embora ela já tivesse material suficiente desde que entrou naquela casa para que esse destino ficasse seladinho há bué tempo. A dada altura, ele levanta-se para ir à casa de banho do quarto, que era uma suíte, e ela põe isto em letra grande: ele faz xixi com a porta da casa de banho aberta. Diz ela: foi a minha deixa para... Para quê? O que é que vocês acham que aconteceu? Ir embora? Não. Ela diz: foi a minha deixa para sair da cama e sentar-me no chão para assistir ao resto do filme. Bem, ela estava. Mas se calhar o filme era muito bom, alguma não é? vontade. Saia daí, ainda por cima ela já tinha visto o Já filme. tinha visto o filme? Ela disse que lhe disse neste ponto: olha, depois do filme acabar eu vou-me embora, ok? Ele disse-lhe: posso ver-te amanhã à noite? Ela respondeu: amanhã à noite não posso, que já tenho planos. Pai, eu acho que isto é conversa demais com um sujeito que recebe uma senhora em casa com louça suja e urina de porta aberta. Saia daí, por Deus, saia daí. Diz ela: quando eu me preparava para sair, ele tentou dar-me um abraço, mas eu afastei-me. Disse boa noite e saí. E ela diz que quando estava a caminho de casa recebeu uma mensagem de texto dele. A mensagem dizia: parecias meio desconfortável quando saíste. Não! Está tudo bem. Eu acho que este indivíduo nunca teve uma namorada na vida e aparentemente também não aprendeu nada com as comédias românticas de que alegadamente é tão fã. E ela respondeu: não, desculpa, acho que se perdeu a faísca da outra noite no bar. A mensagem que ele lhe manda a seguir confirma que ela devia ter voltado para trás assim que viu os pratos sujos. Ele respondeu-lhe dizendo: bem, se não estivesse a ir para a cama com metade da cidade, talvez não tivesse perdido a faísca. Oi? Que é a grande besta. E ela diz que ainda lhe respondeu: sim senhor, que cavalheiro. O que acho sinceramente que é transcender aí muito o tempo que este indivíduo merecia que se gastasse com ele. Mas antes gastar tempo a investigar as probabilidades de sair cara ou coroa, para concluir que afinal há 50,8%. Para Sair a 50,8. fase que está para cima. É darem-te Mas gastou dinheiro estudo nisto. todo e tu. Ah, sim senhor. Gastou-se dinheiro disto e faz-se um título disso, é dizer: afinal não é 50%, afinal há mais probabilidades de sair a parte que está virada para cima. Mas eu ainda estou a pensar no porco. Também Mas eu. não consigo Também sair eu. daí. Esquece a moeda, estou no porco. Estou É no uma grande porco. besta, não é? Sabes o que era Sério? lindo nessa história? Ela batia à porta. Sim. E não era o tipo do bar. Só que já tinha sido na noite e tal, não sei o quê, e era um porco
Ela não percebia que não era ele. O porco. E o porco Pensou, Olha, uma amiga gira. caiu Quer dizer, uma olha, pode ser no quarto e ela, está bem. Tenho que ir ali fazer um xixi. Bom, o Homem que A Mordeu o faísca, Cão mas qual faísca, menina? A gente nunca se viu na vida. foi uma oferta Seat Ibiza, modelo que este ano celebra 40 anos, e foi também uma oferta FNAC, onde encontra mais de 6 milhões de livros e o aconselhamento dos melhores livreiros. E atenção que ela não foi à Imagina que casa de banho. era a porta errada e está um porco que nunca viu uma mulher na vida e está uma senhora ali E à ela porta a trouxe um dizer, filme, ele trouxe um estava- filme e ele, ok, mas só podemos vê-lo na minha cama, que realmente o resto está tudo cheio de esterco. E ela, está bem. Parece diferente com a luz. Não, e o pobre coitado do bar ali, bonitíssimo. Sim, Lavadíssimo à espera de casa. Na porta ao lado. Numa assim. Com uma lágrima. Então ela não vem. E está agora a ouvir Não, o programa. ele e a ver pensar, pelo ralo da porta e a pensar: oh meu Deus, ela ficou com o porco. Ela optou pelo porco. Muito bem. Gostei deste Muito riso bem, no muito bem, final. muito bem. Eu por acaso acho que há uma solução Melhor. química. Química. Aham. É o xixi? Eu hei de escolher. Acho que não. Sugerir Não, urinar para o vidro não, do carro. não é nada, não é nada. Mas de pé em cima do Isso é capô. para tirar alforrecas, são coisas diferentes. E o peixe-aranha, não é? Não se diz É quando, disso, diz que quando sim. é o peixe-aranha. Bom. Mas eu hei de descobrir e depois digo. Título deste episódio: gostaria de vos dizer que é o Fungagá. Qual? O Fungagá da bicharada. É o quê? Pergunto a vocês. É realmente o Fungagá. Qual? Repito, o Fungagá da bicharada. Podias ter dito isso a cantar. Era mais divertido. Era mais previsível, vocês conhecem. Bom, ao mesmo tempo, com isto presta homenagem a Júlio Isidro, que está a comemorar o seu aniversário de carreira e também de vida. E o Júlio Isidro era um dos mentores deste programa Fungagá da Bicharada, juntamente com José Brata Moura. Bom, Eu colecionava as revistas. Havia uma revista a revista de Fungagá, era incrível. O meu filho perguntou-me outro dia o que era fungagá. Fungagá, eu nunca soube bem o que era Fungagá, mas é uma espécie de um forró-bodó, não é? Isso é confusão. É um forró de bicharada. Bom, há que pôr em dia o assunto animais que aparecem em sítios onde não era suposto estarem. E primeiro temos Uma ratazana no meu quintal. Isso também, gostei de ver a fotografia. Acho que Há um devias coelho. batizá-la. Devias Não é uma batizá-la. ratazana, é um coelho. É uma ratazana. Gigante. É grandita, não é? É grandita. Acho que tenho duas e tudo. Mas já te entrou em casa? Não, Não tem permissão para isso. Faz Aquelas são entradiças. Não me digas Eu isso. já tive. E depois ouves barulho durante a noite e ó tio que tem fantasmas. Não, trata-se de uma ratazana. Bom, temos então o caso de um idoso de Queensland, na Austrália, e é bom receber uma notícia da Austrália que não tem a ver com a tragédia inacreditável que está lá a acontecer. Este idoso de Queensland levantou a tampa da sanita para descobrir lá dentro uma cobra piton. E eu acho que todos, não me mas digas sobretudo isso, Pedro Ribeiro, temos de estar gratos por não haver muitas cobras neste país e as que há não terem a tendência de andar pelo sistema de canalizações e Vocês esgotos, não é? imaginem o nível de susto. Não. Isto é uma coisa que acontece de vez em Medo. quando. Sim. Diz a notícia que enquanto o senhor telefonou para um especialista neste tipo de trabalho, eu suponho que em zonas onde isto acontece haja Deve mesmo haver, peritos, claro, não é? claro. Assim como há eletricistas e canalizadores. Liga aí para o senhor das cobras. No fundo são pessoas que resolvem infiltrações de cobras, não é? Claro, claro. Mas enquanto o senhor foi telefonar ao senhor das cobras, a cobra esgueirou-se de novo para dentro das canalizações e desapareceu. E ao chegar, o senhor das cobras disse ao idoso: olha que ela há de aparecer outra vez. O que seria o suficiente para uma pessoa optar por passar a fazer as suas necessidades num buraco no mato. Exato. Embora ali no mato também haja cobras. Meu Deus, onde fazer? Não vale. Onde fazer? Faça para o vidro do carro, siga o Exato, exemplo. é isso. Isto faz-me confusão de duas maneiras. Não só eu não acho agradável uma pessoa ter cobras na sanita, apesar desta não ser venenosa, e por acaso até é bastante bonita. Eu vi a fotografia. Não há cobras bonitas. Tem uns desenhos bonitos e tem. Os desenhos E bonitos. o Respeito e tal. tem um olhar. Respeito absoluto, Tem um mas, olhar penetrante. mas tem um- mais do que o respeito, o nojo. Mas é que eu também penso na cobra e penso na falta de Não penso, consideração. mas olha, não penso, mas Repara, olha. a falta de consideração que é uma pessoa fazer as suas necessidades sabendo que está lá um ser dentro. Eu consigo imaginar a cobra Não. a falar, a gritar lá dentro: mas vai ser isto! Bom, mas há mais animais em lugares onde não é suposto eles estarem, e é provável que vocês ou alguns dos nossos ouvintes estejam a pensar que vou contar mais uma história sobre mais um urso que apareceu em mais uma cozinha na América. Isto tem acontecido bastante nos últimos anos. Os ursos estão atrevidos e há câmaras de segurança que os mostram, inclusivamente, a abrir frigoríficos e a roubar comida lá de dentro. É tipo Zé Colmeia a ganhar vida. Os atrevidos é bonito. Só que não, a história
que tenho aqui não envolve ursos. O que se passou no Botsuana é que, no dia de Ano Novo, uma família reparou que havia movimentações e chapinhanço na sua piscina. Ui. E quando foram ver, estava lá dentro um hipopótamo de 3 toneladas. Então, não na está sempre a piscina, acontecer isso. a nadar todo contente. Olá, vizinho. Hipopótamo a nadar. Exato. A piscina em questão, bem como a casa circundante, pertencem a um senhor chamado Brent Reed, que curiosamente é apresentador de programas no canal National Geographic Wild. Então pronto, está em casa. Eu gosto de pensar que a primeira coisa que a mulher lhe disse foi: lá estás tu a trazer o trabalho para casa. Se tem descanso. Há que dizer que as imagens são bastante fofas. Nós vemos os filhos de Brent a olhar para o hipopótamo, que está regalado a nadar debaixo d'água. É dos animais que É mais verdade. vítimas. É verdade, quer dizer, o hipopótamo não Está é, dentro d'água, não é não é? de longe o bicho mais fofo do mundo. Não é, não. É um bicho muito Tem um agressivo, ar de muito nasceirão. territorial. É verdade, é e verdade. perigoso. E quando lhes dá para ter mau feitio, destroem, por exemplo, barcos à dentada. Eles comem um barco inteiro. se for Mas eles preciso. só são perigosos dentro d'água? Não, Ou- fora também. Não, até na rua. E corre. aí. Estacionar carros. Eu no outro dia, a sacolinha buscar pão, ainda me apareceu um hipopótamo, Isso não lá, imaginas. eles conseguem correr a uma velocidade surpreendente para um bicho daquele tamanho. É verdade. Eles ganham ali uma velocidade jeitosa. Ganham, ninguém os para. Além disso, são capazes de mastigar crocodilos inteiros. Pois já, vi no outro dia num documentário Sim. E o crocodilo é rijo. crocodilo, que normalmente é aquele que Sim. mete medo. Sim. E o hipopótamo foi atrás dele e fincou. Estão a ver os dentes do hipopótamo. Claro. Uma coisa Sim. que é capaz de magoar. Atravessou o. Sim, o crocodilo de repente fica com um ar indefeso. Que é um bicho bastante assustador, mas. Mas ao lado do hipopótamo não podem nada. É verdade. Seja como Disse for. o hipopótamo, sempre sonhei ter um Lacoste. Exato. Este hipopótamo acabou por ser retirado da piscina que teve de ser esvaziada e limpa, porque enquanto lá esteve o hipopótamo, eu diria que ele não fez número 2, Esteve à vontade. ele fez número 222. Sim, porque eles têm uma ventoinha acoplada. Tal a quantidade de na porcaria piscina. que estava na água. Sim. Meu Deus. Estava mesmo à vontade o bicho. Já eu raramente consigo fazer fora da minha casa. Graças a Deus não faz isso em piscinas, não é, Nuno? É isso. Em princípio. E agora, de uma maneira não inteiramente separada do final desta história do hipopótamo, arte. Vamos à arte, malta. Mikhail Boposov. Quem, desculpa? Mikhail Boposov é artista, é escultor, ele faz estátuas representando as personagens dos horóscopos. Não só do nosso horóscopo, como sobretudo do chinês. E ele começou o ano apresentando ao público a sua mais recente obra, uma enorme escultura de um rato. Ah, pois estamos no ano do rato. Numa homenagem não só ao rato que o Vasco tem em Olha, se casa. calhar é por isso. Se calhar é Vasco. do caso da minha ratazana. Não, é de facto uma homenagem, como tu dizias. Mas é uma sorte não ao ser signo o ano chinês. do hipopótamo. Já vi É muito mais trabalho. Este parece que é o ano do rato. 2020 é o ano do rato, não é? Qual é o vosso signo do chinês? Sabe? Cabra. Sou porco. Tu Eu sou cabra. Eu também. também és cabra? Sou a cabra. E tu? Sou porco e tu Também sou também porco. somos dois porcos e duas cabras. cabras. Parece uma quinta isto. Como é que não se faz um quinta. filme? É verdade. Ora bem, Este estúdio é o Farmville. o que é que marca a diferença na obra de Mikhail Boposov? É o material em que ele esculpe. Ou deverei dizer, molda. Já vi. É que este artista da aldeia de Trabalha Wolva, com o material que o próprio hipopótamo espalhou. Vem na ligação do hipopótamo, não é? Sim. este Mas olha, artista é de material vindo do próprio Wolva, autor. Na República Russa de Saka. Passa-se em Saka. Tudo isso é maravilhoso. Ele trabalha as suas figuras em caca, não é? Pois. De vaca. Mas é de. ia perguntar se era dele. Caca de Ok. vaca. Ele Caca de é, vaca. este homem é o mestre incontestado da escultura em cocó de gado bovino. Mas molda ou esculpe, porque é diferente. Não, ele molda, não consegue Gosto esculpir. do interesse Não técnico de consegues- Elsa Teixeira. Não consegues Mas esculpir molde cocó. ou esculpe? Não consegue esculpir cocó. Olha, Depois desculpe. seco, sei lá. Ele é bom nisto, não há dúvidas. Eu vi fotografias, há ali talento, mas há também um cheiro nauseabundo que ainda assim os seus vizinhos aguentam, porque gostam do trabalho dele. E ele sabe Tudo que em eles nome da gostam. arte. Tudo em nome da arte. E por isso, para os vizinhos e para todos os visitantes da vila, ele não só esculpiu agora no fim de dezembro um rato em trampa, como esculpiu também uma cadeira na qual as pessoas se podem sentar para poderem tirar uma fotografia ao lado do rato de fezes. Que sorte para Sonho. Uma todos. cadeira de fezes. Ele diz que não há problema nenhum porque, diz ele, as temperaturas são tão baixas naquela zona que os dejetos bovinos ficam que nem pedra. Está bem, mas. É cocó, não é? Pois. Nem toda a gente tem Mas atenção ao orgulho. aquecimento global, não é? Pois. Nem toda a gente tem orgulho neste artista. Há pessoas lá do sítio que protestam nas redes sociais dizendo: será que ele não percebe a imagem que dá da nossa terra? Pessoas a casado, protestarem é o em senhor. redes sociais. Sim, Ele sim. é casado? Não sei se ele tem família. Se calhar não não. diz aqui. Tu não sabes, ninguém de nós Mas- sabe, mas eu palpito-me que não. Pois, eu Talvez também não. acho que É um facto que é um lugar onde as vacas evacuam muito, não é? A avaliar pela já vasta obra de Mikhail Boposov. Porque desde há muitos anos a esta parte que ele começa o novo ano com uma estátua de um signo chinês, tendo o mais ambicioso sido até ao momento um enorme dragão
feito de uma ponta à outra de, lá está, fezes de vaca, não é? Eu sinto-me dividido. Reconheço talento a este homem, mas seja com forma de ratos ou dragões ou num monte disforme, será sempre cocó de vaca, não é? Claro, Muito, claro. muito cocó Não de é vaca. possível fugir a isso, não é? E isso irá afastar-me sempre um bocadinho da obra deste artista. E atenção, Afastar, acho que é o termo técnico. atenção que vocês estão a falar com uma pessoa, que vocês sabem, uma pessoa que recebeu de presente sabonetes indianos feitos à base de fezes de Sim, vaca. sim. É verdade. E Com os usaste. quais eu já tomei banho. Eu tomei banho com aqueles sabonetes, ok? E não desgostei. Não cheiram a cocó, pelo menos nas primeiras 3 utilizações. Cheiravam a alfazema e a laranja. Mas entretanto voltei ao gel de banho normal. Foi Claro. qualquer coisa que as vacas comeram. Bom, É isso. e nesta nota. Nesta bonita nota Olha, entretanto encontrei de aqui como é aroma. que se tira gelo do vidro. Estou aqui ouvintes a dizer que a solução química de que falavas para tirar o gelo: Água e álcool etílico? água, álcool e líquido da loiça. Por acaso aqui Um daqui detergente só da loiça. Epá, isto dá muito água trabalho. e álcool etílico. A mas pessoa de também já sair de casa tem que ter a tínhamos cozinha e a falado. casa de O banho. detergente da louça é só para deixar o vidro mais limpinho, não é? Depois dentro de um pulverizador tens sempre no carro. E borrifas. Então não, eu tenho 4 no meu carro. Sim, sim, sim. O que não falta só fazer alfazema, de laranja. Claro, claro. Olha, vocês gozam, mas isto dá muito jeito. Pois dá. Então não dá. Não vai aparecer um hipopótamo na piscina. O homem que mordeu o cão. Para fazer companhia à minha ratazana. Atenção, esta edição do Homem que Mordeu o Cão inclui o som de uma lareira. Já lá vamos. Título desta edição: A paz com a Alemanha é mais cara que uma coleção de fitas tão quentes que quase ardem como uma lareira norueguesa. Eu gosto de títulos que são normais. Isto foi dos mais normais que se passa, claro que sim. Uma ouvinte nossa, Sónia Negrão, deixou uma dica interessante no Facebook oficial do Homem que Mordeu o Cão. Se ainda não foram lá, vão lá visitar-nos. Fica em www.facebook.com/homemcao. A Sónia fez uma descoberta extraordinária na popular loja online Amazon, Amazon.com, na Amazon americana, portanto. A Amazon americana, vai-se lá saber porque está a vender o acordo de rendição que terminou a Segunda Guerra Mundial. E aparentemente é o autêntico. Eu já vou deixar a seguir no Facebook do Homem que Mordeu o Cão o endereço da página da Amazon em que isto está a acontecer, no do Homem que Mordeu o Cão e no da Rádio Comercial. É que é hilariante para já ver esta relíquia ser vendida ali no meio de livros e DVDs e brinquedos e aquelas coisas todas. Surrender Agreement Ending World War II. Diz ainda que só há um em stock. Acho bem, porque é de desconfiar se houvesse mais. Se houvesse mais, era. Sim. Agora, preços. Estão preparados para o preço? Quanto é que isso custa? Meus amigos, há uma coisa na Amazon cujo preço é 4.250.000 $. Então, mas isso não devia estar num museu. Não devia ser isso mesmo. Isso é Há uma património da pessoa que diz humanidade. isso. Não é? Acessível a Há uma toda a pessoa que diz gente, não isso, é? Claro. Só para ter a sensação de que eu era multimilionário, meus amigos, eu pus aquilo dentro do meu carrinho de compras da Amazon. Só para ter essa sensação. Epá, mas é muito injusto para que isso não seja património da humanidade, não é? Quer dizer, não faz muito Também acho. sentido. Olha, enganaste a Também acho fazer finalizar compra. Olha, Olha, eu pus e tirei logo. Pronto. Pus e tirei logo. Agora Não liga o fosse- teu banco. Não fosse Senhor Nuno carregar. Marco, há aqui um movimento com cartão de crédito. Não, mas repara, se eu tivesse carregado em comprar, o mais certo era que quando se fizesse a ligação entre a Visa e o meu banco, Aparecia um tipo a rir. as pessoas do meu banco ligassem para o pessoal da Visa a dizer: não liguem, é uma pessoa com muitas perturbações. Não liguem. Exato. Um dos uma janela no teu computador a dizer yeah, right. Sim. Um dos esportes favoritos de alguns visitantes da Amazon tem sido nos últimos tempos escrever comentários na zona de críticas deste produto na página. Há lá coisas hilariantes. Há um indivíduo que dá 4 estrelas e escreve: só 4,5 milhões, leve 10. E diz ainda: muito interessante e a bom preço. Colei-a por cima do urinol da minha empresa e toda a gente se diverte a ler. Outro comentário diz assim: não é tão boa como a original. No que toca a sequelas é uma desilusão. Preferia muito mais o acordo de rendição que terminou a Primeira Guerra Mundial do que o acordo de rendição que terminou a Segunda Guerra Mundial. Mas é provável que o acordo de rendição que terminar a Terceira Guerra Mundial seja ainda mais fraco. E o melhor comentário para mim é este: tenho uma questão. Se eu comprar isto e rasgar, isso significa que estamos de novo em guerra com a Alemanha, certo? Bom, vão lá ver. Eu já vou pôr o link para esta página da Amazon. Não comprem, tentem não comprar. Um homem passa uma vida inteira a proteger a sua coleção de entretenimento para adultos. De repente, meliantes entram-lhe em casa e um dia levam-lhe tudo.
E não percebo. Gostava de perceber, mas não percebo. Isto passou-se na América, no estado do Missouri. O homem chega a casa às 4:15 da tarde, descobre a porta das traseiras arrombada e constata em choque que lhe levaram uma vasta coleção de entretenimento maroto, avaliada em quase 5.000 euros. Quando eu digo que não percebo, eu quero dizer que não percebo nem os ladrões, nem o tipo que gastou 5.000 euros do dinheiro dele em pornografia. Está tudo de borla na net! Nem se justifica que um tipo tenha gasto tanto dinheiro, nem se justifica que outro tipo se tenha dado ao trabalho de arrombar uma casa para roubar de lá revistas e vídeos. Em declarações à polícia, a vítima exclamou: "A minha coleção é das maiores deste estado." Pá, espetacular, é um homem orgulhoso disto. Boa parte dos homens que eu conheço têm filmes para adultos dentro de caixas com a etiqueta BBC Vida Selvagem. É assim, guardas. Incluindo eu. Sim. Vasco e Banda, já sabem, um dia que a malta vai à casa do Nuno. É que eu preciso de ajuda para as Tu mudanças. gostas mesmo da natureza. Pá, sim, tu és um estudioso do fenómeno da vida. Eu li esta notícia no site de um jornal diário da cidade onde isto aconteceu, Muskegon. Muskegon. Coitada. Aquela no Missouri. A notícia termina os comprimidos bons. A notícia termina com: nesta altura ainda não há suspeitos. Alguém que tenha informações deverá contactar o departamento da polícia para o número 231-724-6750. Eu acho que isto pode desencadear uma caça às bruxas horrível lá na cidade. É da polícia. O meu vizinho está a ver um filme badalhoco. Pode ser dali. Horrível, o clima de suspeição. Se fosse comigo, estavam sempre a ligar. O meu vizinho está a ver um filme badalhoco. Sim, já sabemos, faz isso. BBC Vida Selvagem. Eu termino com uma atualização de um assunto que foi falado há uns dias aqui no Homem. Até estou a ficar sem voz. Aqui no Homem que Mordeu o Cão, a estação pública norueguesa NRK ia fazer uma transmissão de 12 horas de uma lareira a arder. Lembram-se disso? Sim. Complementada com debates sobre como fazer boas lareiras. Pois bem, a emissão interessante aconteceu esta semana e li uma notícia sobre o impacto que teve esta emissão histórica. A minha parte Não contes nada que eu deixei gravado. Ou seja, spoiler. A minha parte preferida da notícia é uma citação de uma espectadora que, com sincero entusiasmo, enviou um e-mail para a estação dizendo: "Estou tão entusiasmada que nem consigo dormir." Aquele pessoal diverte-se com... Diverte-se à grande. Diverte-se à grande, sim. Consta, no entanto, que houve polémica e que houve quem contestasse esta emissão. Só que não exatamente pela razão que se espera. As mensagens furiosas que chegaram à estação NRK diziam coisas como: "Como é possível? Como é possível terem os pedaços de madeira empilhados dessa forma?" Em suma, um êxito retumbante. Vamos ouvir um excerto dessa emissão televisiva histórica. Pois é. Olha, até estou arrepiado. O que é estúpido, tendo em conta que isto é fogo. Portanto, as pessoas ficavam a ver esta transmissão televisiva de uma lareira. Sim. E contestavam. Mas atenção, há técnica para fazer uma lareira como senhor. deve ser. Nem toda a gente sim, consegue fazer o fogo. sim, na sim, lareira. senhor. Tem que se fazer uma espécie de uma tenda. É verdade. Sim, não é? sim. Uma Possível coisa- com uma pinha por baixo. Uma Sim. pinha. A pinha é fundamental. Atenção que aí há os puristas, não é? Que usam as pinhas. Sim. E depois há as pessoas que não têm tempo a perder, que E usam vai a sandália. A a sandália, sandália. sim. Sim, e há uns troncos que não são bem de madeira, são os compostos que se compram no. Sim. Isso, mais as pinhas. Eu não tenho tempo a Espetáculo. perder. Eu uso os compostos e a sandália. Agora, troncos e E pinhas diz-te um reais. purista do fogo. Pá, para usar troncos e pinhas reais, tinha também que pôr uma pele de tigre em cima do meu corpo nu e andar com um pau e puxar a minha mulher pelos cabelos pela casa fora. E isso só faço ao sábado. É já amanhã, portanto. Olha que bom. É já amanhã. Olha, fotografa e depois mostra. Sim. Ana, vai passar o fim de semana fora. Vai passar o fim de semana fora. Meu Deus. Agora ela chega a casa e está o Nuno. A homem das cavernas. Que medo. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Montepio. Faça a sua poupança e receba assistência médica durante um ano. E Homes Place é tempo para mais energia. Encontramos-nos lá. O homem que mordeu o cão. Carrega no botão. Oi. Título deste episódio: coisas que acontecem no aconchego do lar envolvendo banheiras, aspiradores e intolerância à lactose. Bom,
Bom, num lugar da América chamado Monroe, no estado de Louisiana, aconteceu uma coisa peculiar. Um homem chegou a casa, onde vivia sozinho, para encontrar uma desconhecida na sua banheira, nua, a tomar banho e a comer um pacote de aperitivos de queijo. Parece impossível se ela queria aperitivos todas essas dela de casa. Agora comer os sítios de uma pessoa. Mas ele pensou, mas o fim do mundo não era segunda-feira? Final? Pois, aconteceu, ele chamou a polícia e ela foi presa. Chamou a polícia? Sim. Nem sequer. Pá, podia começar aqui qualquer coisa gira, mas não. E assim acaba uma história. E assim, eu gosto da simplicidade desta história. Sim. Ele chega à casa, então a senhora dá-me a comer os cheetos, né? E a gastar a minha água. Exato. Eu podia tomar um duche, não, um banho de imersão logo para gastar. Bom, tenho aqui uma história real delicada para abordar, mas eu acho que vale a pena abordar da forma o mais discreta possível, tendo em conta o que nela se passa. Vale a pena porque, no fundo, ao contá-la aqui, estamos a fazer o nosso papel didático de opinion leaders, makers, influencers, Ray Charlers. Ray Charlers? Estamos, no fundo, a dizer às pessoas: não façam isto. Não é que eu acho que muita gente esteja com intenções de fazer este tipo de coisa, que vem descrita nesta notícia, mas nunca se sabe. Foi o nosso caríssimo ouvinte, o João Sá, quem me enviou isto. Pensar que podes. Isto vai requerer poesia, música poética, mas mais à frente. Aparentemente há no Reddit uma página chamada Tifu, que são as iniciais, TIFU, do equivalente inglês à frase "hoje fiz a geneira da grossa". Ok? Today I... digamos que aquilo é uma espécie de um fórum onde os utilizadores desabafam sobre estupidez que levaram a cabo, de preferência assim que a levaram a cabo. Até porque isto cria um espírito de entreajuda com os outros utilizadores. E é então aqui que surge aquela que é uma das histórias reais favoritas dos fãs deste Reddit. Foi deixada recentemente por um utilizador anónimo que optou por usar como nome no fórum My Ideas Really Suck, tudo junto, em português as minhas ideias de facto não prestam para nada. É uma narrativa que eu não vou ler exatamente até ao fim, porque há pessoas a tomar um pequeno almoço. Eu vou surpreender-vos com a elegância com que vou narrar isto. Mas já o texto original também é muito elegante, eu estive a traduzi-lo. Diz então ele, vamos então, se calhar, por aqui. Sou intolerante à lactose, mas mesmo muito intolerante. Se como queijo ou qualquer outra coisa que tenha leite, explosões de vento ocorrem, qual trombeta involuntária no traseiro. O problema é que eu gosto muito, mesmo muito, de queijo brie. Isto é a introdução, não é? O que se passou então é que ele estava em casa da namorada, ela não estava, e ele naquele dia pensou: vou aqui ganhar uns pontos com ela, fazendo-lhe a lida da casa. O que é bonito da parte dele, não é? Ele está aqui a subir a fasquia para muitos homens, para daqui a momentos a baixar totalmente, de maneira épica. Não só baixá-la ao nível do chão, ele cava um buraco e a fasquia vai lá para baixo. O que é que se passa? Passa-se que a namorada tinha no frigorífico queijo brie, o tão amado queijo brie, e ele sabia: não posso comer daquilo, faz mal, vou ficar explosivo, ela vai chegar, o ambiente de romance será impossível. Mas enquanto aspirava a casa, ele estava sempre com o pensamento no queijo. O queijo que ele sabia que repousava pacificamente no frigorífico. O queijo que ele sabia que não deveria comer. Pois bem, ele não resistiu, abriu o frigorífico, comeu o queijo e depois foi aspirar o chão, prosseguir a lida da casa para fazer a namorada feliz. Talvez não acontecesse nada desta vez. Talvez o queijo lhe caísse bem. Vamos retomar a narrativa escrita pelo próprio. Diz ele: mal tinha começado a aspirar o chão, comecei a sentir coisas dentro de mim. Libertei algum vento, relativamente suave, antes de ter uma epifania. Por que não aspiro os meus gases? Isso não foi uma epifania, isso foi um grande erro. É daí que veio a notícia de que o mundo vai acabar. É. A pergunta colocada É o desde início os do nossos fim. antepassados, não é? Por que não aspiro os meus gases? Ainda antes que é de haver aspiradores. Diz ele: o aroma ficaria contido dentro do saco do aspirador e embaraço poderia ser evitado. Sem hesitar, para maximizar a absorção, abri as calças no momento seguinte em que senti uma nova onda gasosa a caminho. Como é que alguém tem este raciocínio? Só que ele achou que de facto isto era uma boa ideia. E é aqui que temos de ser fortes. Vamos a isso. E elegantes e discretos. Eu vou ler a descrição dele até onde posso. Depois já vemos o que fazemos. Olha, Marco, diz-me só uma coisa. Quando dizes neste plural, temos que ser fortes, até estás a falar com o nosso ouvinte, não é? Sim, sim, com vocês, com os nossos ouvintes, com toda a gente. Estamos aqui unidos. Atenção, Estamos unidos. Então, mas diz Ok. uma coisa, tu próprio acabaste de dizer, portanto, temos de ser fortes, vamos seguir com a descrição Vamos, dele, vamos. mas tu próprio não sabes muito bem o que é que has de fazer depois, não é? Não, sim.
Seja o que Deus Realmente Nosso vou Senhor parar de ler. quiser. Vamos a isso, vamos a isso. Bora, vai. Diz ele: foi então aqui que começou o maior erro que cometi, pelo menos na minha memória recente. Acontece que entre a pressão negativa da sucção e a pressão positiva do gás, o efeito foi mais forte que o previsto. Quando o gás chegou, foi velozmente absorvido pelo tubo do aspirador, juntamente... E aqui eu vou parar de ler. Eu vou só dizer o seguinte: hoje este rapaz está bem de saúde e consegue rir-se de tudo isto. Vou também dizer que o que aconteceu naquela tarde foi mau, mas podia ter sido pior. Vou dizer que obrigou a algum trabalho cirúrgico de reconstrução. Ao nível do quê? Do que é que achas? Do nariz. Mas está tudo bem. Há uma parte na descrição dele que eu gosto muito. O que é que achas? Reparem nesta parte da descrição dele. Se eu fosse bem. Quando a minha namorada chegou e, fechado na casa de banho, lhe contei o que tinha Ai, acontecido, que horror. ela riu-se muito antes de perceber que o problema era sério. Mas pronto, de novo está resolvido, ele não volta a fazer. Não sei sequer se voltará a comer queijo brie, mas sei que não mais este rapaz usará um aspirador para outros procedimentos que não os que vêm descritos no manual de instruções do equipamento. Não Toda a tentem. gente está a pensar, dá mais pormenores, Marco, dá mais pormenores. Mas pronto, tu é que sabes. Portanto, quando ele foi ver o saco do aspirador, Vou só dizer 3 palavras e depois tu metes logo o jingle. está ou as combinado, está notícias, combinado, ou está assim. combinado. Intestino grosso esfíncter. Bom. O homem que mordeu o cão. Antes das notícias, propomos uns segundos de silêncio para reflexão. Limpeza de antena também. É isso. Ó Marco, mas diz-me só uma coisa. Sem querer ser muito gráfico, ok? Antes do senhor ter ido para o hospital, ele tentou em sua própria casa, Fazer essa reconstrução. Remediar, não é? Claro, digamos, claro. arrumar as coisas. Pôr Sim, tudo sim, no sim. sítio. Ele não é? Tentou meter para dentro. Bom, vamos se calhar. Foram vocês que disseram. Eu tentei manter isto num Tu nível. és muito Não, educado, não, tu és não. muito educado, Nuno Marco. Foi uma ótima abordagem. Foi. E, voltando atrás um bocadinho, que homem tão elegante. Obrigado, Vasco. Pronto. Obrigado. O mesmo não se pode dizer do senhor que fez isto. Não. E já pensaste no coitado do aspirador? Bolas. Olha, hoje recebemos 4. A falar nisso. Mas vamos usar Se fosse devidamente. um tá daqueles. bom? Que há tempos ofereceram um daqueles dos hotéis com cara. Tem uns olhos e um sorriso. sim, não é? sim. Eu acho que perdi ao sorriso esse aspirador.